houve uma estimativa em que existem mais de 800 línguas. Obviamente vais a Nova Iorque e pensas que toda a gente fala inglês. É verdade que a maior parte das pessoas falam inglês, mas também falam outras línguas. E o mais interessante de tudo isso é muitas dessas 800 línguas já não existem no lugar de origem. Nas cidades maiores tens menos espaço por pessoa e tens um PIB, um rendimento maior. Significa que o custo por unidade de espaço, por tamanho da casa, é 2 vezes maior. As pessoas, quando têm confiança no futuro, tomam essas decisões de forma natural. Ao passo que se tiveres uma perspectiva do futuro que é muito mais negativa, vai ser o mesmo, ou vai ser pior, etc., as pessoas não tomam essas decisões. Porquê é que a internet tem que ficar mais como as cidades? Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Para quem não ouviu o último episódio, relembro que veio aí um 45 Graus especial, ao vivo, aliás, apenas ao vivo, não vai sair aqui no podcast. Vai ser no dia 12 de julho, pelas 18 horas, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Vai ser uma edição, como sempre, para saber mais, para pensar criticamente, mas também mais leve do que os episódios normais. E vamos ter 4 grandes convidados: João Manzarra, Raquel Vaz Pinto, Luísa Lopes e Luís Aguiar Conraria. Caso tenham interesse, encontram o link para os bilhetes na descrição do episódio. E agora ao episódio de hoje. E se eu vos disser que é possível usar os mesmos modelos matemáticos para estudar fenómenos tão diferentes como células, ecossistemas biológicos, o cérebro humano, a internet e até as cidades? Parece improvável, não é? Mas é verdade. Todos estes são exemplos do que a ciência chama sistemas complexos. Ou seja, sistemas que podem ser muito diferentes entre si, mas têm algo em comum. São todos formados por muitas unidades que interagem, evoluem, aprendem e geram assim propriedades coletivas emergentes, que vão desde, no caso do nosso cérebro, a consciência, à economia, a inovação, mas também a criminalidade ou a difusão de doenças, no caso das cidades. Esta é uma área interdisciplinar e relativamente recente da ciência, mas é das que têm tido mais progresso nos últimos anos. E daí eu trazê-la ao 45 Graus. Aliás, já não é a primeira vez que o faço. Por isso, caso gostem deste episódio, não deixem de ouvir o episódio número 65 com Francisco Santos, professor e investigador no Instituto Superior Técnico em Lisboa. O convidado deste episódio é Luís Bettencourt, que é um dos maiores especialistas mundiais nesta área. O Luís é professor na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e é investigador no Santa Fe Institute, que é precisamente o centro de referência global no estudo dos sistemas complexos. O Luís licenciou-se em Engenharia Física, no Técnico, e fez depois o doutoramento em Física Teórica no Imperial College, em Londres. Mas depois acabou por se dedicar à investigação nesta área, aplicada a domínios tão diversos como a biologia evolutiva ou a chamada ciência urbana. E é precisamente nesta última que ele tem dado mais contributos para a ciência, em colaboração com vários autores, como por exemplo Geoffrey West, que é autor de um livro muito interessante nesta área que eu recomendo, chamado Scale. Juntamente com ele e outros autores, o Luís desenvolveu uma teoria quantitativa da dinâmica urbana, em particular sobre as chamadas leis de escala. Neste episódio começámos por falar sobre o que são, afinal, os sistemas complexos e por que motivo estes fenómenos tão diferentes partilham características fundamentais. Depois, a conversa acabou por se centrar nas cidades, a principal área de investigação do convidado, e que são talvez os sistemas complexos mais complexos. Falámos sobre porque é que as cidades são motores de desenvolvimento e inovação, mas também porque é que, precisamente pela sua complexidade, geram desafios inevitáveis, desde a habitação aos transportes, à exclusão social, a problemas de sustentabilidade. O Luís explicou também um aspecto fascinante que ele tem investigado, as tais leis de escala, que são padrões gerais que encontramos na maioria das cidades, mesmo em países e realidades muito diferentes, e que relacionam a dimensão da população de uma cidade com aspectos que vão das infraestruturas à inovação, à riqueza, até à criminalidade. Perguntei também ao Luís sobre de que maneira o conhecimento que esta área tem reunido pode informar o desenho das políticas públicas, seja na economia, na habitação, na mobilidade ou até na inclusão social. E discutimos ainda um tema particularmente atual, o paralelismo que, na opinião dele, existe entre o funcionamento das cidades e o das redes sociais, e como esta ciência dos sistemas complexos nos pode ajudar a tornar a internet um espaço um bocado mais transitável. Espero que gostem desta conversa com o Luís Bettencourt. Vamos lá! Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.
Luís, muito bem-vindo ao 45 Graus. Meu prazer. Nós vamos falar sobre sistemas complexos, que é um tema que já não é a primeira vez que eu abordo aqui no 45 Graus. E é das áreas da ciência que me interessam mais, porque é uma área muito interdisciplinar e essa também é a minha natureza, e porque permite tratar temas muito diferentes de uma maneira rigorosa, utilizando a matemática e encontrando paralelos entre áreas muito diferentes. E isso, para mim, são logo 2 ou 3 características que tornam o tema fascinante. No teu caso, tu és uma pessoa que hoje em dia tem-se dedicado sobretudo a estudos sobre urbanismo, sobre cidades, e muita gente não diria, dizendo só isto, que o teu background na verdade é um background bastante diferente, aparentemente bastante diferente, porque tu vens de engenharia física, não é? De física, e portanto tu acabaste por começar na física e vir parar aos sistemas complexos e daí ao estudo das cidades. Como é que isso aconteceu? Também não é uma trajetória irreversível, continuo ainda a fazer Exato. algum trabalho em física. Normalmente a forma mais fácil de dizer isso é que começou por 2 interesses. Sempre tive grande interesse em ciência e por isso pensei um pouco que a física era a ciência, digamos, mais the ultimate science, não é? A ciência mais desenvolvida, com teorias mais claras e tudo isso, e portanto estudei física, que gostei imenso e continuo a gostar. Por outro lado, como pessoa, não é? Cresci em Portugal depois do 25 de Abril, numa altura de grande turbulência, mas também de grande esperança, de grande participação cívica, de grande urbanização, e fiquei sempre com a questão de como é que o desenvolvimento social e económico das sociedades funciona, e também como as cidades, que parecem sistemas ou ambientes muito complicados, de facto funcionam. Quando começas a comparar cidades, vês mais ou menos a mesma coisa. Há algumas mudanças, claro, de língua, de comida e tal, mas há muitas coisas em comum. Portanto, eu sempre fiquei com esta curiosidade de como é que trazes o rigor e alguma da cultura que tem sido excepcional do ponto de vista de desenvolver teoria do mundo físico, em física, para outros campos, especialmente em campos que tenham complexidade, que criem diversidade, que criem desenvolvimento, que criem transformações. E pronto, demorou-me 20 e tal anos, mas aqui estamos e de facto o que aconteceu é que foi uma altura em que todo o mundo se está a urbanizar, portanto temos imensos exemplos, cada vez com mais dados, e portanto era possível começarmos a pensar nesses processos que de facto parecem pessoais e se calhar pouco científicos, mas poder começar a pensar neles do ponto de vista científico e ver de facto quais são as suas características em comum e a partir daí começar a ver que há leis de cidades, digamos, portanto há uma regularidade que vemos nos dados e depois criar os modelos matemáticos que explicam isso, que nos permitem depois ter um tipo de teoria que nos permite pensar em todas as sociedades através do tempo e através do espaço e através de níveis de desenvolvimento. Portanto, começa a ser uma teoria um pouquinho como se fazia em física, com um grande poder de extrapolação, mas também com partes que são humanistas, digamos. Sim, por isso é que eu comecei por aqui, porque parece estranho visto de fora, mas na verdade não é nada um acaso que tu tenhas vindo parar aqui vindo da física. Nós já vamos falar sobre as cidades, mas é interessante começar por falar, antes disso, dos sistemas complexos. Consegues resumir assim rapidamente, já devem ter pedido 1000 vezes, de que é que falamos quando falamos de sistemas complexos e a que é que eles se aplicam? Sim, há vários dialetos, digamos, de sistemas complexos. A forma como eu gosto de escrever é que são todos os sistemas que estão vivos. São todos os sistemas biológicos, que significam muitas coisas também, desde organismos unicelulares, o princípio da vida, até sociedades complexas, e depois todos os fenómenos sociais. Pensamos que são mais humanos, existem um pouquinho algumas espécies biológicas, mas especialmente, quer dizer, quando vamos para o limite, então temos cidades e sociedades urbanas e tudo isso que são as sociedades, digamos, contemporâneas. Todos esses fenómenos têm muitas coisas em comum, têm também, obviamente, algumas diferenças. A teoria de sistemas complexos em geral, tentam entendê-los de uma forma mais unificada, em que pelo menos temos algumas ideias fundamentais e depois entendemos como são aplicadas e como alguns sistemas são diferentes. Mas a coisa mais importante é a criação de complexidade. O que isso quer dizer é que todos estes sistemas são abertos, digamos, continuam a criar novas formas, nova diversidade, novas ideias, nova informação, novos comportamentos, à medida que existem. Sim, o seu estado altera-se. Exatamente, exatamente. Através de mecanismos de adaptação, de aprendizagem, a várias escalas. E isso não existe nos sistemas físicos. Portanto, essa é a grande descoberta, a grande parte conceptual, é que os sistemas físicos, de certa forma, têm uma tendência a ir para estados com mais desordem, e os sistemas, tanto biológicos como sociais, nem sempre, não é? Mas têm uma tendência a ir para estados com mais ordem, com mais conhecimento. Sim. Contrariam a entropia, no fundo. Exatamente.
Portanto, isso sempre foi um grande puzzle, uma grande questão. Como é que isso pode acontecer dentro das leis da física, mas com novas leis também destes sistemas? Dá-me um exemplo para quem está a ouvir, que costumas usar para comparar de um sistema físico, no fundo, deste paradoxo, não é? Aparente paradoxo. Exatamente. De um sistema físico que, pela entropia, tende para a desordem. Não, o sistema físico que normalmente se pensa é um gás, não é? Um gás é um sistema em que tem partículas, essas partículas são todas iguais. E o que fazem é andar à volta de onde estão, dentro, por exemplo, de uma casa ou uma coisa assim. Mas pronto, tem velocidade, tem a sua posição e tem depois propriedades que nós associamos com aquilo que sentimos. Temperatura, pressão e outras coisas assim. Mas quer dizer, o estado do gás não vai mudar. Se aquecermos um bocadinho em determinada altura, ou se ligarmos o ar-condicionado, esperamos um bocadinho e a temperatura é toda a mesma, fica tudo homogéneo. Com os sistemas vivos, obviamente é o contrário. Deixamos-os sozinhos e acontece uma coisa nova, não é? E a mesma coisa com as pessoas e os sistemas sociais. Porquê que é assim? Obviamente, isso são as questões profundas, podemos lá chegar daqui a bocadinho, mas uma forma que eu gosto às vezes de falar desse paradoxo é quando olhamos, por exemplo, comparar uma pessoa com as partículas da física, não é? As partículas da física são todas rigorosamente, exatamente as mesmas. Um eletrão é sempre um eletrão. As pessoas são todas diferentes, não é? Do ponto de vista, têm coisas em comum, mas em geral são todas diferentes, têm conhecimento diferente, têm experiência de vida diferente, etc. Por outro lado, há outras propriedades interessantes. Quando pomos, em geral, os sistemas físicos em ligação, portanto, em interação uns com os outros, normalmente temos coisas mais simples. Temos gases, temos líquidos, temos alguns materiais, mas que, enfim, às vezes são um bocadinho mais... têm algumas propriedades emergentes. Quando pensas em sistemas biológicos, sistemas sociais, têm propriedades emergentes muito mais complicadas. Ecossistemas, sociedades, cidades, empresas, tudo isto que não é, digamos, previsto quando olhas só para uma pessoa, não é? Tem a ver com todo o desenvolvimento da organização de interações. E, desculpa interromper, quando tu falas de propriedades emergentes, no fundo tem a ver com, por usar a linguagem comum, o todo ser maior do que a soma das partes, não é? Exatamente, que é uma ideia antiga, mas tem a ver com isso. É uma ideia muito profunda e muito interessante e isso tem consequências muito, muito importantes também do ponto de vista ideológico e político, se quisermos ir para aí. Significa que não podemos prever, não se podem prever as propriedades do sistema em geral, de uma cidade, de uma sociedade, de uma economia, conhecendo só as pessoas individualmente. Claro que as pessoas nunca existem individualmente. Quando vês alguém é já o produto, digamos, da sua vida e da vida em sociedade. Mas a verdade é que as propriedades individuais não são propriedades do coletivo. E essa é uma característica e uma ideia muito fundamental dos sistemas complexos, é entender quais são as propriedades emergentes e quais são os mecanismos que as permitem emergir ou não emergir. Por exemplo, quando se fala de desenvolvimento social, isso é uma questão importante. No fundo, isto aplica-se, como tu dizias, a uma série de áreas, desde, provavelmente, a célula pode ser descrita como um sistema complexo, um aglomerado de células como o nosso cérebro, células especializadas, não é? Os neurónios, também ele é descrito como um sistema complexo, não é? Daí ser tão difícil de estudar os fenómenos emergentes do cérebro, não é? Porque a única maneira que tens de estudar é estudar os neurónios individualmente, quando na verdade o que te interessa é o produto desses neurónios, e o mesmo para o nosso corpo todo, e o mesmo para a junção de seres humanos, ou seja, as cidades, não é? As cidades e as várias maneiras das pessoas se articularem, não é? Por aí adiante. E a mesma coisa para os fenómenos biológicos que não são circunscritos aos seres humanos, não é? Como na biologia, a evolução. Exatamente. É interessante talvez pensar nisso do ponto de vista da história das ideias. O problema da biodiversidade, o problema de tentar entender porque é que há tantas espécies diferentes e tantos organismos diferentes em biologia, era o problema fundamental que Darwin estava interessado em resolver. Não era tanto o problema, digamos, de fisiologia ou de evolução propriamente dito. Era o problema de porque é que há tanta diversidade. Exato. Era descritivo. Exatamente. Não é? E é importante fazer essa pergunta também à sociedade. Porque é que há tanta diversidade? Obviamente há muitas ideias políticas sobre se é suficiente ou se devia haver mais ou menos, mas é uma propriedade de todos os sistemas complexos que criam muita diversidade. E essa diversidade, digamos que é um motor de evolução, é um motor de inovação do ponto de vista mais social. Mas muitas vezes tem muitas outras implicações que são interessantes. Tu há bocado disseste que já íamos à questão do porquê. Sim, e eu acho essa é uma questão importante para quem nos está a ouvir e está a chegar a este tema agora, não é? Porquê é que sistemas tão diferentes como uma célula, um ser humano, uma cidade, a diversidade das espécies, não é? E a evolução, não é, da diversidade das espécies, como é que sistemas tão diferentes parecem, segundo o que estás a dizer, ter padrões comuns, não é? No fundo, dizendo de outra forma, porque é que um investigador que se dedica a estudar biologia e evolução pode, com as mesmas ferramentas, estudar fenómenos humanos como as cidades, não é? O que é que faz com que eles tenham
aspectos comuns. Sim, essa é a questão científica, não é? É um dos grandes mistérios. Sabes que eu te ia fazer perguntas fáceis. Não, claro, não, mas eu gosto imenso das perguntas difíceis. Estes grandes mistérios científicos, é por isso que se faz ciência, é por isso que eu gosto de fazer ciência, é tentar perceber um pouquinho mais estes grandes mistérios. Aliás, o Darwin chamou-lhe algo como os mistérios dos mistérios, era a biodiversidade. E podemos pensar nisso também do ponto de vista social, o mistério dos mistérios sociais, não é? Desculpa, só interromper. Para isto não ficar demasiado confuso, eu acho que há aqui duas questões. Não? Uma é porque é que se gera esta emergência em que o todo é maior do que a soma das partes. E a outra é porque é que dentro dessa emergência existe esta diversidade. Não é? Porque é que tem espécies diferentes, por exemplo. Porque de facto há dois argumentos que são um pouquinho diferentes. Um tem a ver, só para dizer rapidamente, depois explicar. Um tem a ver com o papel da informação. Vou explicar o que é que a informação quer dizer num momento. Mas podemos pensar em todos os sistemas físicos, biológicos, sociais, em termos destas duas quantidades essenciais. Uma é a energia, que é essencial para tudo existir, e que é a quantidade central da física. E depois podemos pensar em informação. A informação é uma forma de pensar, é como é que a energia é usada. Quais são os padrões de comportamento, quais são as apostas, digamos, que cada pessoa, cada ser biológico faz, usando a sua energia para continuar a viver e continuar a ser bem-sucedido a reproduzir-se. Portanto, este padrão de escolhas, como és economista, muitas vezes fala-se de economia como a teoria das escolhas. Estas escolhas, que são diferentes e que têm trade-offs, têm custos e benefícios, é essencialmente um padrão de informação. E é um padrão que tem que ser aprendido, digamos, usando uma palavra comum. Há muitas formas de aprendizagem. Uma é a evolução genética, que é uma forma de aprendizagem em populações, não é consciente, é por seleção pelo ambiente. E outra são formas de aprendizagem que são mais conscientes, que nós temos, e alguns animais têm um pouquinho também. Partilha de informação. Exatamente. E depois há as partilhas de informação. Ok, porque é que a informação é essencial? Em física, a informação não é essencial. É tudo sobre energia, conservação de energia, quanta energia um sistema tem, a temperatura de um gás, por exemplo, é mais ou menos a energia média que cada molécula tem. Simples, nesse sentido. E em geral, os sistemas físicos tentam minimizar a informação, tentam ser o mais desorganizado possível, é a famosa segunda lei da termodinâmica, que os sistemas ficam sempre mais desorganizados. Ou seja, há uma lei física que faz isso do ponto de vista puramente do que é mais provável de existir. Quando chegas à biologia, tens que combater essa lei. Ok, isto é a mesma coisa que nós fazemos como organizamos a nossa gaveta das meias ou uma coisa assim. Como é que combates a desordem? Tens que gastar energia. Tens que ser tu a reorganizar as meias ou reorganizar as ruas de uma cidade ou manter-te com boa saúde ou o que for, não é? E quanto mais ordem quiseres, mais energia tens que mudar. Quando fazes esse processo, portanto, todos os seres biológicos e as pessoas têm que estar sempre a gastar energia, tanto do ponto de vista fisiológico, de manter, digamos, o seu estado homeostático, mas também para fazer todas estas escolhas que mudam um bocadinho a vida, não é? Ou seja, de onde é que vem essa energia? Essa é uma pergunta nova, que em física a energia é dada, existe. Mas todos os seres biológicos precisam de obter energia do seu meio ambiente. Okay? Nós obtemos normalmente energia em forma de dinheiro, mas antes de haver dinheiro havia energia, não é? Essa energia não é de graça, não é grátis, não é? Tens que saber como captar essa energia, não é? Se fores uma planta, captas do sol diretamente, ou toda a energia no planeta Terra vem do sol, ultimamente, e depois, se somos um animal, assim temos que apanhar a nossa comida, temos que saber ir ao supermercado, etc, não é? Portanto, há uma série de escolhas que se tem que fazer, todas elas custam energia e depois todas elas nos dão mais energia para podermos viver mais um dia e repetir o processo. Portanto, esse é o processo que está a acontecer. Ok, a informação é muito difícil de obter. Aqui está. Porque, pensa assim, como é que fazes as escolhas todas que fazes na vida? A maior parte são repetições, são coisas que aprendemos com os nossos pais, com os nossos amigos, observando outras pessoas em sociedade e não sei o quê. Algumas aprendemos nós próprios, quando aprendemos, por exemplo, matemática ou uma língua nova ou uma coisa assim, sabemos que é muito difícil, demora anos, é uma coisa muito custosa. Ou seja, a maior parte da informação é copiada, ou pelo menos é digerida um pouquinho por nós, mas vem de outras pessoas, de outros mecanismos que criaram essa informação. A informação é muito mais difícil de obter do que energia. Ou seja, uma vez que tenhas a informação complexa, uma coisa que te permita fazer uma vida complicada, ou ter uma tecnologia, ou ter um conhecimento da literatura mundial, ou de matemática, aí não podes começar do zero. Tens que sempre que acumular essa informação. E é isso que faz a biologia. Acumula essa informação através dos genomas, e tem as suas formas de os combinar e não sei o quê. E é o que fazemos em sociedade. Temos culturas que têm muitas dimensões, tanto políticas, culturais, de linguagem, todas as dimensões, e é transmitida
com seleção, umas vezes esquecemos de algumas coisas, outras coisas são transmitidas para o futuro, e é esse o processo. Todos estes processos, às vezes falamos de serem todos processos evolutivos, mas têm algum caráter diferente, obviamente. Essa é a primeira parte, é pensar em termos do valor da informação e da criação da informação e como a informação é mantida, preservada e depois aumentada. A segunda parte tem a ver com a velocidade de evolução, a velocidade de aprendizagem, a velocidade de desenvolvimento. Okay? E é bem interessante, porque tem a ver um pouco com ter acesso a várias formas de informação e poder escolher qual é que possa ser a melhor numa situação nova. E é aí que vem a diversidade. Porque se não tivesse diversidade, só tens uma forma de agir. Só tens, uma forma mais restrita daquilo que sabes fazer. Mas quando tens mais informação, tens mais formas e uma delas talvez funcione melhor que outras e não sei o quê. A que funciona melhor é a que é amplificada e é assim que funciona a evolução. Portanto, a velocidade de evolução, a velocidade de aprendizagem, mais geralmente, é proporcional, normalmente, à variação da informação que tens. Mais informação, mais formas de pensar, mais formas de agir, mais soluções possíveis, quão mais rápido o sistema pode evoluir. O que isso significa é que as pessoas mais jovens aprendem mais rapidamente, os sistemas ecológicos mais diversos adaptam-se mais rapidamente, etc, etc. Parte disso é o que as cidades fazem. Tem mais diversidade profissional, de cultura, de background das pessoas. Tudo isso lhes permite serem motores, digamos, de mudança e de adaptação e de inovação nas sociedades humanas. Mais diversidade em comparação com aglomerações mais pequenas, é isso? Por exemplo, uma vila, sim, uma coisa mas assim. também com sociedades tradicionais, em que as pessoas, essencialmente, não havia talvez cidades ou quase cidades, mas havia umas formas de existir, ou, por exemplo, em agricultura, ou outras formas de subsistência, que eram mais ou menos repetitivas. As pessoas faziam mais ou menos a mesma coisa, com alguma variação, mas aí tens uma sociedade que tem muito menos conhecimento. Não sabe fazer um avião, não sabe fazer um podcast, não é? De maneira que quando começas a criar tudo isto, vimos hoje a preparar o podcast, precisamos de muitas pessoas para ajudar, não é? Sim. Estas são as, digamos, usando o termo mais uma vez, são sociedades complexas, onde muita gente faz bocadinhos, mas estamos todos coordenados e aí permite-nos fazer coisas extraordinárias, mas que ninguém entende muito bem. Sim. Ok? Portanto, esse é a tal emergência, né? É a emergência e é a complexidade e é o valor da informação, mas também é o valor de ter diversidade de informação. Parece-me que há aí pelo menos dois temas, parece, não é? Um tem a ver com a complexidade, seja do organismo, seja da cidade, e a outra tem a ver com a diversidade. Ou seja, tu podes ter uma espécie mais complexa, ou para o mesmo nível de complexidade de uma espécie, a população pode ter maior ou menor diversidade genética, por exemplo. Sim, exatamente. E a que tiver maior diversidade genética está em melhores condições de se adaptar a mudanças no meio ambiente, assim como uma cidade com maior diversidade está em melhores condições para se adaptar a mudanças no mundo, digamos assim. Não é? Isso. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim, faz sentido, exatamente. Mas aí começamos a ver umas coisas, há umas ideias também interessantes. É que essa diversidade e complexidade existem também a várias escalas. Falaste já disso. E, portanto, há mecanismos de adaptação individuais, há mecanismos de adaptação, digamos, ao nível de uma cidade, de um país inteiro, do mundo inteiro. E essa adaptação, através da diversidade, também tem os seus dilemas, não é? Porque, obviamente, significa que algumas pessoas com melhores ideias possam ter uma vantagem do ponto de vista desse futuro, não é? Tenham alguma vantagem para o futuro e é bom para a sociedade, mas é mau para as pessoas com más ideias, não é? Portanto, a evolução não é necessariamente uma forma de existir, e a complexidade em geral, que é para o benefício de todos. Certo, exato. E isso cria muitos dos problemas sociais, em que normalmente as vantagens de alguns, por terem melhores ideias, por terem mais benefícios, por terem sorte, tem que ser redistribuída para que digamos que o processo continue, não é? Não fique dominado só por uma ideia, uma ideologia ou por um tipo de organismo também. Esse é um elemento normativo, para que nós normalmente não olhamos para a evolução por seleção natural, mas se olhássemos, a maior parte das espécies já desapareceram, não é? Exatamente, está quase tudo morto. Está quase tudo morto. Também é verdade com culturas humanas. Sim, exatamente. Curiosamente, Sim. E línguas e tudo isso. Exatamente, sim. Tem o seu lado, não sei se é negro, há um processo de seleção. Muitas vezes, obviamente, em sociedades humanas temos formas de preservar, pelo menos, algumas destas coisas, e na natureza também temos fósseis, temos alguns. Mas essa, por acaso, outras formas. É uma boa questão. Como é que uma pessoa como tu, que estuda esta área, olha para esse tema, não é? Porque o cérebro humano tem uma dificuldade muito grande em separar juízos de facto e juízos de valor. E não deve ser fácil, estudando tu uma determinada área, não te encantares pelos processos dessa área, digamos assim, não é? E no fundo, os processos desta área, se nós olharmos para os últimos séculos, o que eles determinam é uma urbanização crescente e uma convergência das cidades, não é? Pelo caminho, tu perdeste, lá está, a maior parte das civilizações já não existem,
o número de línguas vai apertando, né? Vai afunilando, como tu estavas a dizer agora. Como é que tu olhas para isso? Porque, num certo sentido, isto é o sistema a funcionar, né? Sim, mas eu acho que, como é um sistema complexo, com muitas vertentes, com muita... Vou usar a palavra outra vez, diversidade, não é? Quando falas com uma pessoa é uma história, quando falas com outra é uma história diferente, etc. Lugares diferentes, tudo isso. Às vezes acabamos com uma narrativa, vou pegar um bocadinho naquilo que disseste, que é assim, muito simplista. E não é bem isso que está a acontecer, o que falaste. É verdade que há uma tendência nesta altura no mundo da história de haver maior urbanização, que todos os países estão a urbanizar. É de certa forma porque muitas das coisas que associamos com uma vida desejável, com desenvolvimento, são facilitadas por meios urbanos. Por exemplo, coisas que estamos a discutir agora em Portugal. Acesso à saúde, acesso a um hospital que tenha cuidados mais avançados para cancro ou para outras doenças. Acesso à educação, mesma coisa. Acesso a serviços públicos e outras coisas. Tudo isto é muito difícil, não é impossível, mas é muito mais difícil ter-se acesso em cidades ou vilas muito pequeninas, porque alguns destes sistemas requerem a concentração de conhecimento, por um lado, mas também muitos efeitos de economias de escala, que é mais fácil criar um hospital grande, muitos hospitais pequeninos, etc. E o facto das sociedades quererem crescer, quererem desenvolver-se, quererem ter crescimento económico, mas também a inovação, coisas mais sustentáveis. Tudo isso são, digamos, objetivos sociais em que as cidades têm um papel mais importante e mais desejável do que queremos uma sociedade mais estática, mais em equilíbrio com o meio ambiente e tudo isso, que existiu, obviamente existiu durante muito tempo da história humana, mas que não é uma sociedade com todas estas coisas que nós pensamos são desejáveis no mundo moderno. Portanto, essa é a questão. Há coisas que é importante às vezes esquecer para poder aprender, não é? E muitas coisas não se esquecem porque nos podemos lembrar delas de outras formas e muitas vezes voltam, outras vezes a determinada cultura. Por outro lado, o que estava a falar da narrativa ser um bocadinho simplista é quando olhas mais uma vez para a diversidade das grandes cidades. Isso é verdade agora também em Lisboa e Porto, nas nossas cidades, mas é conhecido em cidades de imigração. Por exemplo, em Nova Iorque houve uma estimativa em que existem mais de 800 línguas que são faladas. Obviamente vais a Nova Iorque e pensas que toda a gente fala inglês. É verdade que a maior parte das pessoas falam inglês, mas também falam outras línguas. E a maior parte das pessoas falam outras línguas. E o mais interessante de tudo isso é muitas dessas 800 línguas já não existem no lugar de origem. Por razões interessantes, existem ainda nas grandes cidades e são usadas de forma diferente, claro. Mas essa diversidade é mantida de muitas formas, porque estes são sistemas que preservam alguma diversidade que é, digamos, mais funcional do conhecimento profissional das pessoas e tal, mas isso está ligado a muitas outras formas de diversidade que permitem a manutenção de muito deste conhecimento e formas de existir e muitas culturas. E comparando sistemas biológicos com cidades, que paralelos é que existem? Porque eu agora estava a ouvir-te falar e estava a pensar, temos uma percentagem grande da população em grandes cidades, mas se olharmos para o número de aglomerados humanos, a grande maioria, digo eu, provavelmente continua a ser de aglomerados pequenos. E o mesmo, suponho, se passa com as espécies, né? Ou seja, a maioria das espécies não são organismos complexos, mas organismos unicelulares. Sim. Há um paralelo aqui entre a biologia e as cidades? Sim, claro. Portanto, há vários paralelos. Vamos lá ver. Começando pelas cidades, nunca se encontra um sistema, digamos, uma sociedade que tenha só cidades grandes. Ou uma cidade grande e acabou. Uma chamada lei de geografia, mas fala-se de uma hierarquia urbana, em que há uma cidade grande, que tem um determinado tamanho, depende de muitas coisas, inclui tecnologia, história e tal. Temos Lisboa talvez com 3 milhões de habitantes, se pensarmos na zona toda urbana, e depois tens cidades mais pequenas. A segunda cidade normalmente chama-se a lei de Zipf, tem mais ou menos metade, que é o Porto. Em Portugal não é mau, é mais ou menos isso. E depois tens muitas cidades mais pequeninas. Agora, muitas vezes nas sociedades mais contemporâneas chegas a cidades muito pequeninas e paras de ter. Não tens depois, digamos, vilinhas com 1 ou 2 pessoas, a não ser que estejam a desaparecer. Portanto, isso significa que muitas vezes é muito difícil viver-se em povoamentos muito pequeninos, porque muitas destas funções que as pessoas necessitam, não são só de subsistência, já não podem ter, não é? Portanto, acabas por ter uma hierarquia urbana. E esta hierarquia urbana tem, como toda a gente sabe, é difícil viver numa grande cidade. É caro, é poluído, é congestionado. E, portanto, há uma certa preferência, muitas vezes, por cidades menores. Não têm esses problemas. Têm, muitas vezes, rendimentos um pouquinho mais baixos, mas custos também mais baixos. Portanto, há um certo equilíbrio em que nas cidades grandes tens acesso a certas coisas, como inovação, profissões mais desenvolvidas, mais serviços, etc. Mas tens também muitos custos. E
E depois numa cidade mais pequenina tens um pouco o contrário, tens mais espaço, a habitação é menos cara, tens mais perto da natureza, mas depois tens menos, digamos, funções mais avançadas. E esse equilíbrio tem que existir. Há também fluxos diferentes. Tens mais fluxos de informação, de organização, de política, que vem da cidade grande para as cidades mais pequeninas, e tens depois fluxos materiais de comida, de energia, que vão das cidades mais pequenas para as cidades maiores. Portanto, todo o sistema existe num tipo de equilíbrio, com vários fluxos para trás e para a frente, que permite que uma sociedade complexa possa existir. Em biologia, há outras questões. Em geral, a parte mais importante, a grande diferença deste ponto de vista que temos estado a discutir entre as cidades e as sociedades humanas mais em geral e os sistemas biológicos, é quando olhas para um sistema ecológico, normalmente a energia e os recursos vêm da área que esse sistema ecológico ocupa. Portanto, digamos, que a energia do sol, que é capturada pelas plantas nesse lugar, que permite o resto das formas de vida poderem existir. Exato. Nas sociedades humanas, especialmente nas cidades, especialmente no mundo moderno, não é assim. Toda a energia e a comida e tudo o que é necessário vem de fora, não é? Portanto, há imensos fluxos, são fluxos planetários, não é? Neste momento, que permitem todas estas entidades existir, o que significa que podem crescer muito mais, não é? Exatamente. Claro que há problemas de limitação planetária, que obviamente estamos a começar a lidar com eles, mas permitem em cada cidade, em princípio, crescer muito mais e ter muito mais diversidade e ter muito maior densidade energética e densidade de recursos do que um sistema ecológico pode ter. E isso significa também que tudo funciona mais rápido. Que há, portanto, esta dissonância da velocidade a que sistemas sociais, mas especialmente sistemas urbanos, podem funcionar, e sistemas biológicos estão muito mais limitados por recursos e por energia. Há algumas exceções. Há sistemas biológicos que beneficiam de fluxos, por exemplo, que existem em rios, onde o rio está a passar, ou em correntes oceânicas, em que muita da comida está a vir, não é? Ou em foz de rios. Portanto, há alguns sistemas biológicos que têm alguma vantagem, mas em geral não se pode depois fazer esses fluxos serem ainda maiores, não é? Estão mais ou menos limitados. E isso, no caso dos sistemas biológicos, gera o quê? Essa abundância, no fundo, quase é como se tivesses vias de fornecimento de energia. Isso gera indivíduos maiores ou gera espécies com populações maiores? As duas coisas geram, em geral, mais espécies e um sistema ecológico com mais ligações e maior... E pode criar, em algumas condições, alguns indivíduos maiores, desde que haja... Isso depende um bocadinho mais da ecologia, dos sistemas, se há predação... Claro, do equilíbrio entre várias espécies. Exatamente. Um bocadinho mais contingente, mas de facto tens mais massa biológica, tens mais espécies em geral. Há também sistemas em que, em geral, por exemplo, os sistemas tropicais, em que tens, obviamente, um clima mais estável, que não é tão... depende das estações, e aí tens mais estabilidade, e essa estabilidade é entendida como também permitindo aos sistemas ecológicos criar mais biodiversidade e mais reciclagem de muitos dos materiais. Por exemplo, a água numa floresta tropical é mais reciclada localmente do que a maior parte dos sistemas, porque as plantas criam através de transpiração e tal. E muitos dos recursos são reciclados. E essa é um pouco uma metáfora desejável para muitas pessoas daquilo que as sociedades humanas uma vez possam ser, começar a reciclar muito mais dos nossos materiais, energia e água e outras coisas mais localmente, que não temos feito, mas que estamos em vias de começar a fazer mais. Sim. Mas isso cria limitações também, ok? Mas também necessita de novas tecnologias, tudo isso. Portanto, tudo isto é possível, mas mais uma vez é sempre a mesma história. É uma história de fluxos de recursos, especialmente de energia, de outras coisas fundamentais, e como são usados, de informação. Mas qual é há um ponto aqui que eu não entendi. Qual é o paralelo nos sistemas biológicos para a dimensão de uma cidade? As pessoas em ecologia medem várias coisas. Digamos, a variável tamanho é massa biológica. É a massa global, não é? Exatamente. Portanto, pode ser da mesma espécie ou espécies diferentes e pode ser, digamos, muitos indivíduos de pequena dimensão ou menor número de maior dimensão. Exatamente. É irrelevante para o caso, digamos. Exatamente. Assim. E é um bocadinho difícil medir a massa, especialmente como estás a falar de micro-organismos. Sabemos que há muitos, não é? Há muitos, mas são leves. Mas é multiplicar dois números diferentes. Mas é mais fácil, por exemplo, medir a massa das árvores. Porque aí tens... Obviamente, aí estão, podem-se medir, etc. Através de satélite até podes ver o tamanho todas as folhas da canopy, não é? Não me lembro como se diz em português. Há coisas mais fáceis de medir e, como sabes, os fluxos energéticos, podes também ter algumas inferências um bocadinho mais indiretas da massa total. Mas é isso, mede-se a massa. A massa é um bocadinho como medir o número de pessoas, a população. Exato. Mas depois também medimos coisas como a biodiversidade, não é? O número de espécies normalmente é contado assim, pode ser contado de outras formas. E aí começamos a ver, numa cidade, começas a ver o número de profissões, o número de culturas, o número de línguas.
Portanto, estas duas coisas, a massa e o número de pessoas, tem mais a ver com a energia, com o número de recursos que precisas de ter para manter esse tamanho, não é? E depois tens a parte, digamos, mais de informação que tem a ver com diversidade, com conhecimento, com o tipo de ideias e soluções que existem em cada sistema. Que, de facto, estas duas coisas estão interdependentes, porque se tiveres uma população, digamos, com menos ideias, com menos possibilidades, vai ser mais pequena. Mas a ideia é que uma cidade, à medida que se desenvolve, ou um ecossistema, à medida que se desenvolve, chega ao limite daquilo que a sua informação lhe permite manter do ponto de vista de massa ou tamanho de população. Mas então o que é que explica que para cidades com igual massa, ou seja, com igual dimensão, tu encontras níveis de diversidade diferentes? Se é que encontras, se calhar não. Não, agora depende. Voltam as várias escalas. Normalmente consegues entender as cidades e mesmo os sistemas ecológicos, é muito difícil entendê-los de forma, digamos, exaustiva, sem compará-lo com outro sistema, com outra cidade ou com outro sistema biológico. Portanto, normalmente o nosso conhecimento é comparativo. Comparas um com o outro, que é o que estás a perguntar. Agora, quando começas a comparar no ponto de vista das cidades, e também há um paralelo biológico, mas do ponto de vista das cidades depende um pouco da sociedade em que essa cidade existe. Por exemplo, se Lisboa é uma cidade portuguesa, o Porto é uma cidade portuguesa. E a sociedade portuguesa, como falámos das interligações entre as várias cidades e as instituições e tudo isso, tem como propriedade coletiva, não só dessa cidade, um certo nível de desenvolvimento, um certo nível de conhecimento, certas instituições, tudo isso. Portanto, se comparares, por exemplo, Lisboa com Milão, mais ou menos a mesma população, são cidades diferentes. Culturalmente, podias dizer, não são, talvez a língua não é muito diferente e tal, gosto pela comida. Mas, de facto, Milão é uma cidade mais rica. E é uma sociedade com conhecimento diferente, com sistemas, as pessoas têm ocupações algo diferentes, têm alguns setores como da moda ou do design e de outras coisas com mais valias. Também temos alguns desses setores em Portugal, mas menos desenvolvidos. Portanto, existe num universo diferente. E a cidade que existe num universo diferente tem algumas possibilidades diferentes. O que é verdade é que comparas as cidades italianas, vês que Milão tem certas características que podes prever sabendo o resto do contexto de Itália. E um bocadinho do contexto europeu. Mas na Europa ainda há bastantes diferenças entre um país como Portugal ou um país mais nórdico ou assim. Portanto, há também diferenças nas suas cidades. Tem a ver com o enquadramento geográfico mais amplo? Geográfico, histórico. Histórico não só... O que quer dizer com histórico não é uma coisa abstrata. Quer falar da história das pessoas. E a história está um bocadinho das instituições que são feitas por pessoas. Portugal, claro, tem uma história algo tenebrosa com a ditadura. É um país muito, muito atrasado. Talvez os mais atrasados da Europa, comparável à pobreza extrema que temos hoje em dia no resto do mundo. Portanto, isso foi há 50 anos. Tínhamos uma população pouco educada, tínhamos grande falta de infraestrutura. Tudo isso tem sido o desenvolvimento que aconteceu em Portugal nestes 50 anos. Vais a um país nórdico ou mesmo um país do norte de Itália e tens uma continuidade muito maior de desenvolvimento. Tiveste mais tempo e tiveste, de facto, populações mais bem preparadas para algumas das coisas que associamos hoje em dia com o desenvolvimento. Portanto, Portugal teve um ponto de partida nas últimas décadas para trás e teve que de facto recuperar bastante. Portanto, tem um contexto histórico diferente. Mas então deixa-me perguntar-te isto de outra forma. Sim. O que é que uma abordagem vinda da tua área dos sistemas complexos permite acrescentar às abordagens tradicionais do estudo das sociedades humanas, vindas das ciências sociais, não é? Por exemplo, neste caso, vinda da história, não é? Porque o que estás a dizer é a história conta. Não é? A história do país conta. E isso é evidente, não é? Mas isso é exatamente o que estudar as ciências sociais. O que é que estudar a partir deste ângulo? Que padrões é que estudar a partir deste ângulo permite detectar, seja na comparação das cidades atuais, seja na evolução delas ao longo do tempo, que o estudo vindo das ciências sociais, por exemplo, ou até das humanidades, não permite? Quer dizer, há muitos pontos, obviamente, de confluência e convergência. Muitas das ideias são as mesmas, mas acho que é uma atitude diferente. A atitude diferente é precisamente pensar... há muita gente que pensa assim, mesmo historiadores, que falámos um bocadinho antes na nossa conversa, de processos evolutivos, não é? Processos de acumulação de informação, de aprendizagem em populações, cada pessoa, mas também em populações. É desses processos que estou a falar. Esses processos são tanto de conhecimento individual e em sociedade, mas depois, em sociedades humanas, são também físicos, de infraestrutura e de instituições e outras coisas que abordaste também no podcast. Portanto, tem manifestações a várias escalas. Ok, só para dizer isso. E é importante pensar que qualquer processo evolutivo é um processo histórico. Okay? É uma história
individual, é uma história coletiva também de um país, não é? Portanto, o que vemos hoje depende de como se desenvolveu através do tempo. Não digo isso como historiador, mas através de um processo que se desenvolve através do tempo e em que as coisas vão, em geral, melhorando, não é? Mas que melhoram sempre do ponto de vista relativo daquilo que lá estava antes. Sim, okay? E a resposta a diferentes ambientes. Exatamente. A questão, o que o meu campo de sistemas complexos e esta forma de pensar traz é um entendimento talvez melhor desse processo e um entendimento que é muito mais, digamos, usando a linguagem comum, muito mais interdisciplinar. Significa que esse processo é, de certa forma, biológico. Mais uma vez, nas nossas sociedades tem a ver com a qualidade de vida, com a saúde das pessoas. É especialmente através de conhecimento, das ideias, da capacidade, digamos, pensamos sempre na economia, mas é mais de como nos relacionamos uns com os outros, quais são as normas de sociedade. Portanto, há uma evolução cultural das ideias, que também é uma evolução, e depois há uma evolução, digamos, coletiva das instituições e tudo isso. Muitas vezes, por exemplo, em teorias de desenvolvimento, em economia, noutros campos, pensa-se que há instituições que são culturais, são criadas quase de forma ideal em culturas diferentes. Isso não é nada verdade, é completamente falso. As instituições são criadas à medida que são necessárias, normalmente com muitos soluços, muitos passos para trás e para a frente. E normalmente as instituições melhores são criadas nos lugares mais difíceis, que são nas cidades maiores, mais uma vez, para resolver problemas que são bem presentes. Portanto, é esse processo. Eu não preciso desculpa interromper. Tu que estavas a dizer que há a ideia de que as instituições são criadas, no fundo, top-down, e tu estás a dizer que elas emergem? Exatamente, perfeitamente. Quer dizer, têm as suas contingências históricas, mas elas sempre existem de uma forma ou de outra, mas depois evoluem para resolver problemas das suas sociedades. E isso vê-se muito nas cidades, ok? Portanto, se fores mesmo para as nossas cidades há 50 anos, seriam instituições completamente diferentes, não é? Sim. E muito mais restringidas do ponto de vista de tudo aquilo que fazem. Sim. Mas isso que estás a dizer é verdade. Não é exatamente consensual, mas hoje em dia é quase, eu diria, consensual em áreas como, sei lá, a história económica, a própria economia política, não é? Que as instituições Mas a questão emergem. é qual é o processo desse. Isso, ok? Cada ciência social tem o seu ênfase, portanto são um campo bastante, digamos, com muitos desacordos. Por exemplo, isso obviamente vai logo para a política também. Se a maior parte do processo é um processo económico, por exemplo, de instituições privadas e de indivíduos tomando essas decisões, a maior parte do que sabemos de sistemas complexos é que a resposta é não. Não é. Também é. Obviamente cada agente é importante, mas depois a relação entre os indivíduos e sistemas de cooperação, tudo isto existe também certas partes da economia, mas é aquilo que se tem que entender, que há normas sociais que depois são institucionalizadas e tudo isso, que é um processo evolutivo que cria exatamente essas coisas e que as continua a melhorar, mas também há muitos problemas que têm que ser resolvidos, problemas de vantagem pessoal versus vantagem social, de curto prazo versus longo prazo, que têm que ser resolvidos. E isso é verdade também em biologia, mas também é verdade em sociedade. E, portanto, nesse sentido, temos muitos exemplos que, desta forma, de um pensamento mais analítico, com mais modelos, que não estamos a falar dos modelos, etc., nos permitem, de facto, ter uma análise diferente, em que as políticas ou as formas de intervenção que alguém que pensa em sistemas complexos seriam diferentes daquilo que pensariam de um ponto de vista de economia, ou mesmo de sociologia, ou mesmo de história. Eu queria ir a esse ponto, que é um ponto interessante das implicações para as políticas públicas, no fundo, desta análise. Né? Mas antes disso eu queria perceber, desculpa, agora vou ser chato, como frequentemente acontece aqui no podcast. Eu queria perceber melhor o que é que a abordagem dos sistemas complexos ilumina face a outras abordagens em relação quer à comparação das cidades que existem no mundo atual ou na Europa atual, por exemplo, ou seja, quer à comparação no espaço, quer à comparação no tempo, ou seja, quer à história, no fundo, da evolução. Então vamos dar um passo para trás, vamos ser mais cientistas e menos falar de sociedade. Por exemplo, podemos fazer a pergunta, se podemos entender, vamos ficar com as cidades por um momento. Há algo geral sobre cidades? Há algo absolutamente geral sobre o que é ser uma cidade ou porque é que as cidades existem? Do ponto de vista de fazer a pergunta, se tivéssemos uma resposta a esse tipo de pergunta, podíamos começar a entender porque é que as cidades foram criadas na história humana, há mais ou menos 10 mil anos ou um pouco antes. Porque é que existem nas sociedades contemporâneas, porque é que são cada vez mais urbanizadas e também porque existem em todas as culturas, digamos. Não é uma coisa
claro, historicamente aconteceram antes ou depois, mas existem cidades em todas, e povoações, quando falo de cidades não estou só a falar de cidades muito grandes, mas de vários tamanhos. Porque é que na China, nos Estados Unidos, na Europa, na África, há cidades por todo lado. Sim, na Mesoamérica também. Exatamente, por todo lado. A cultura é diferente, a comida é diferente, o dinheiro é diferente, etc. Mas o que é geral sobre isto? Ok. Portanto, essa é uma pergunta, digamos, científica, e é uma pergunta com, talvez, alguma atitude intelectual dos sistemas complexos. Queremos uma resposta geral. Portanto, a resposta geral é relativamente simples, através daquilo que temos estado a discutir, é que as pessoas somos seres sociais e temos imensas vantagens quando as nossas relações sociais funcionam, não é? Porque podemos ter mais conhecimento, mais poder coletivo de fazer coisas. Todas as coisas que fazemos não são só coisas políticas ou económicas ou de infraestrutura, tudo, culturais. Portanto, há uma dinâmica bem interessante, que é uma dinâmica que existe em biologia, mas que fica bem expressa quando falamos de seres humanos, de interação social, que permite, mais uma vez, volta à mesma ideia, sociedades serem muito mais do que a soma das partes, não é? Terem muito mais capacidade do que uma série de indivíduos que não se coordenem. Ok. Se isso é verdade, podemos depois fazer a pergunta porque é que isso é assim, mas é uma pergunta que tem um bocadinho a ver com mecanismos, mais uma vez, de informação. Tu tens a informação que é diferente da minha, portanto, se fizermos uma coisa junta, podemos fazer uma coisa nova. Portanto, multiplicar isso por milhões de pessoas ou bilhões de pessoas torna uma coisa extraordinária. Essa é mais ou menos a razão. Mas depois temos que ter... Estas coisas não existem no vácuo. Temos que criar um ambiente, um lugar, uma série de processos que permitam essas interações sociais existirem, serem repetidas, serem elaboradas, continuarem a melhorar. Isso é o que uma cidade é. As cidades, nesse sentido, são a forma tradicional de fazer isto. Vês que em qualquer sociedade, mesmo as sociedades do princípio, do Médio Oriente, a cidade de Ur, as primeiras, criaram coisas no princípio das cidades. Pós-revolução agrícola, sim. Exatamente, mas também se chama, os historiadores diriam muitas vezes que é o princípio da história. É o princípio da memória. Não é? Porque começámos a escrever coisas. Exatamente. Precisavas de cidades para ter essa especialização. Incrível, não é? Sim. Antes disso não sabemos o que as pessoas pensavam, porque nunca foi, sabemos um bocadinho por arte e tal, não é? Mas nunca escreveram. A invenção da escrita, das leis, dos sistemas sociais, dos primeiros sistemas económicos mais formais, foram todos existidos nessa mesma altura. E é isso que uma cidade é a elaboração desses processos. Ok. E a vantagem é óbvia, penso eu. Obviamente não vem sem problemas, e as instituições que estamos a falar são formas de lidar com esses problemas, mas deve ser bem claro para toda a gente que são sistemas evolutivos neste sentido em que nunca são perfeitos, sempre têm problemas, e os problemas aparecem à medida que outros problemas são resolvidos, não é? Portanto, esse é o caráter da situação. Ok, a resposta é sim. Portanto, todas as cidades são mecanismos, digamos, para as pessoas poderem criar sociedades de interação social, económica, todas as vertentes, e fazê-lo com determinados custos menores, de transporte em especial, mas de outras coisas, e poderem depois capturar esse conhecimento e usá-lo de muitas formas, ok? E o que isso significa quando começamos a olhar para dados e quando começamos a olhar para fazer a análise destes dados, é que há certas características que são comuns a todas as cidades, desde o princípio, que são as redes sociais, têm determinadas características, as pessoas em cidades maiores normalmente conhecem mais gente, e têm, nesse sentido, maior acesso social a várias funções e outras coisas. O ambiente construído, portanto, as ruas, os edifícios, etc., das cidades, ficou um pouco mais denso e tem algumas características gerais. Normalmente há edifícios, onde as pessoas vivem e trabalham, e depois há ruas. Ruas é uma invenção urbana, não existe, digamos, no meio rural a menos dimensões, mas é necessário para haver fluxos de pessoas e de bens e de ideias, as coisas poderem mover-se dentro das cidades sem grande congestão, apesar de tudo há sempre congestão, mas isso é uma arquitetura geral, que não significa que tenha uma cidade como as americanas numa grelha. Podes ter uma cidade como Lisboa ou outras cidades portuguesas, mas tens todas as ruas e podes sair de um edifício, vais para a rua e chegas a outro edifício. Isso é uma quantidade totalmente geral, e esses ambientes ficam um pouco mais densos, como se vê numa cidade maior, e as ruas ficam um pouco mais largas e têm fluxos que são previsíveis. Portanto, agora há uma série de coisas que começas a ver. E depois começas a poder prever que todos os processos sociais, que são as coisas mais importantes nas nossas sociedades, desde a criação de riqueza, à criação de ideias, à transmissão de doenças, à saúde mental, todas estas coisas têm
previsões absolutamente gerais que vêm de comparar cidades, que são de facto sociedades com determinadas características. Portanto, há vantagens e desvantagens, cidades maiores ou mais pequenas, que seguem algumas destas leis de interação que são feitas possíveis através das organizações que existem em cidades. Interessante, ou seja, isso evolui à medida que tu mudas o tamanho da cidade, digamos assim, tu consegues mais ou menos prever como é que essas características vão evoluir. Portanto, exatamente. Por exemplo, quando falamos da criação de riqueza, a parte económica, basicamente o que se mede numa coisa como o PIB tu é que és o economista, mas enfim, são transações económicas, por exemplo, do ponto de vista de consumo, todo o valor dessas transações económicas, ou seja, são, do ponto de vista de pensarmos em redes sociais ou económicas, são ligações entre as pessoas, não é? Uma transação, não é? Há muitas outras transações de doenças, de afetividade, de serem amigos, etc. Não é? E tudo isso a cidade está a permitir. Sim. Portanto, começas a ver uma perspectiva diferente. As pessoas não estão sempre numa cidade por causa da parte económica. Muitas vezes estão pelas outras ligações, ou pela mistura. Isso é uma perspectiva diferente das perspectivas mais disciplinares de cada disciplina tradicional. E muitas vezes há alturas em que as pessoas estão numa cidade para ter um futuro melhor, ter acesso à educação, ter acesso a serviços. Outras vezes estão por razões mais económicas, mas isso permite ter uma ideia das cidades muito mais abrangente do que aquilo que existe em economia ou em geografia. Ok, portanto isso é uma questão. Dá-me alguns factos concretos, alguns padrões disto que tu descreveste. Né? Com certeza. Isso foi das coisas que começamos a ver. Há uma técnica comparativa que se chama scaling, escalamento talvez, que compara as cidades, por exemplo. Podes comparar outras coisas, mas podes comparar cidades maiores e mais pequenas, normalmente dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo país. E começámos pelos Estados Unidos, havia dados melhores, mas fizemos isto já para o mundo inteiro. O que acontece quando comparas uma cidade que é o dobro do tamanho de outra, muitas vezes a cidade maior e a segunda, tens que a economia por pessoa é 15% maior. Portanto, as pessoas têm ordenados 15% mais altos, 15%, 16%, e os custos também são 15% ou 16% mais altos. Portanto, não há uma vantagem sempre, depende da pessoa, do seu orçamento e tal, mas as coisas tens mais dinheiro e gastas mais dinheiro. Okay? Ou seja, o PIB é mais do que o dobro. Isso. O PIB per capita, portanto, aumenta, mas o custo também aumenta. E, portanto, na verdade... E o custo também é PIB. Exatamente. Ou seja, o nível de vida, digamos assim, mantém-se no fundo. Sim. Do ponto de vista económico, mas agora tens que pensar... Como é que gastas esse dinheiro? A parte de informação, de diversidade. Tens mais coisas, podes ir à ópera, tens outras coisas, tens restaurantes diferentes, tens muitas coisas para fazer que são diferentes. Gastas o dinheiro na mesma, mas tens acesso a coisas diferentes. Gastas mais, mas também ganhas mais. Isso é médias, claro que há diferenças entre as pessoas. Mas isto é verdade. A perspectiva aqui é que a parte económica é o produto de interações com determinadas propriedades, mas há muitas outras coisas. Há a transmissão de doenças, há crime, há também processos de inovação, há processos culturais. Todos estes processos têm as mesmas características. Aumentam nas cidades maiores e todos estes processos têm também uma coisa em comum. É que são, por exemplo, quando pensamos em consumo económico, só para ir aí outra vez, podemos pensar também em crime, são quantidades por unidade de tempo. Ou seja, são velocidades. Okay? Portanto, muitas vezes a sensação que nós temos é das coisas acontecerem mais depressa. E é isso mesmo. O que está a acontecer é que as cidades, de certa forma, comprimem as pessoas um pouquinho mais. A cidade maior comprime mais do que a cidade mais pequena. Tem-se essa sensação, às vezes, de alguma claustrofobia. Mas depois aceleram as interações sociais, boas e más. Esperamos que as boas mais do que as más. E esses processos, os produtos, todas as interações sociais aceleram, portanto, vê-se isso. Portanto, o que acontece é que muitas das sociedades que se desenvolvem, mesmo se pensarmos só economicamente, são sociedades mais urbanas que beneficiam de todos estes sistemas, que são sistemas que podes ir a uma cidade e medir. Isto não é bem como as pessoas que olham para crescimento económico e economia, nem sempre, normalmente, não fazem isto. Não veem todo o substrato social e físico, e as redes todas, tanto de infraestrutura como as redes sociais, que permitem todos estes mecanismos existirem. Portanto, essa é a grande diferença, é que podes, de facto, levar uma coisa que parece complicada, como um PIB, ou um nível de desenvolvimento de saúde, ou outras coisas, de um país inteiro, para as vidas das pessoas, dentro dos espaços que ocupam, das escolhas sociais que fazem, ou que têm acesso. E essas leis de escalamento são iguais para todos estes fenómenos que tu referiste? Tu falaste do PIB e do custo, sei lá, fenómenos de
número de interações, inovação, Exatamente. a proporção é igual? Ou seja, a proporção é constante em todos os fenómenos? Porque tem um denominador comum de interações sociais. Há algumas coisas que são um pouquinho mais rápidas, se forem coisas mais raras. Por exemplo, nós medimos nos Estados Unidos, aqui não, mas medimos patentes tecnológicas, que são, digamos, uma declaração de uma nova tecnologia. Isso normalmente beneficia de 2 efeitos. É o mesmo efeito, mas 2 vezes. Digamos, beneficia do facto das cidades maiores normalmente têm mais instituições de investigação e de ensino e tudo isso, que já é um efeito de escala. E depois há as interações entre essas pessoas, que é um segundo efeito de escala. Okay? Portanto, é um pouco mais rápido. Outra questão um pouco mais trágica, que é mais rápido, é o custo das casas. Ok? Portanto, toda a gente sabe que as cidades, especialmente as cidades grandes, são muito caras, especialmente do ponto de vista de habitação. Ok? Isto depende como se... Há muita especulação, há outras razões, não é? Mas há uma razão fundamental que tem a ver como nas cidades maiores tens menos espaço por pessoa e tens um PIB, ou um rendimento maior. Ou seja, há mais dinheiro e há menos espaço. Ou seja, significa que o custo por unidade de espaço, por tamanho da casa, é 2 vezes maior. Portanto, em vez de ser este efeito de 16%, é 33%. Sim, okay? Tens um duplo efeito, não é? Uma dupla causa. Exatamente. O que isso significa é que tens de construir em mais altura, tens de criar mais espaço de habitação pelo espaço, digamos, de terreno. E é isso que se faz, vê-se em qualquer cidade. Mas claro que há muitos entraves e custos e know-how que tens que ter para criar uma cidade que tenha essas características e que possa começar a aliviar um pouco esses custos. E quanto mais, corrijo-me se estiver aqui a extrapolar demasiado, mas eu diria que quanto mais complexa é a cidade, também mais difícil é ela adaptar-se a esse tipo de mudanças. Sim, mas pensa sempre que a complexidade é aprendida. A complexidade é o processo de resolver estes problemas. Portanto, quando resolves, por exemplo, este problema de habitação, o que é que tens que fazer? Tens que criar zonas mais densas, em que tenhas mais andares, por exemplo, constróis um pouco em altura. Não se tem sempre que construir em grande altura. Basta, muitas vezes, pensares que numa cidade inteira aumentavas mais um piso ou 2, resolvias o problema todo. Mas, obviamente, nem sempre é possível, por razões óbvias. Mas uma vez que aumentas a densidade, agora tens uma série de outros problemas. Tens o problema todo do transporte. Tens o problema todo da manutenção de infraestrutura que é usada de forma mais intensa, de lixos, de resíduos. Tudo isso tem que ser muito mais eficiente, tem que funcionar melhor. E muitas das coisas que as pessoas, gerentes de cidades, mas também políticos, não entendem, é que tudo isto está ligado. Quando melhoras uma coisa, tens uma série de coisas que tens que melhorar agora. Sim. E significa muito... Requer energia para voltar ao Requer energia, mas requer também conhecimento, requer que as instituições funcionem melhor. Este é um motor de desenvolvimento, é que acabas por ter que resolver um problema atrás do outro. E os problemas estão todos ligados, mas que levam à aquisição de maior competência, de conhecimentos mais gerais, mais abstratos, mais tecnológicos. E é assim que funciona, de certa forma. É estas ligações, as ligações entre as coisas, que forçam todos estes sistemas, mas os sistemas humanos e as cidades, a terem que melhorar. Enquanto não melhoram, claro, temos as nossas frustrações do que... Mas, em geral, quando melhoram, é também muito importante libertar esse conhecimento. Que esse conhecimento de resolver determinado problema se torna também algo que possa ser capturado por empresas ou mesmo por setor do Estado para melhorar novas situações em outras cidades mais pequenas, por exemplo. Isso é normalmente como funciona. Quando resolves um problema numa cidade grande, depois começas a ver esse problema ser resolvido noutros lugares. Por exemplo, a infraestrutura normalmente é desenvolvida assim e foi assim em Portugal, historicamente. Por cópia, no fundo, é por cópia e adaptação, mas agora já sabes fazer, já está mais perto de resolver agora numa cidade mais pequena. É muito mais fácil. Resolveste em Lisboa, agora é muito mais fácil numa cidade mais pequena. E há algum estudo sobre a velocidade do crescimento das cidades? Que eu imagino que também causa muitos problemas. Sim, há várias velocidades, mais uma vez. Há a da massa, da população, e depois há o crescimento económico, há o crescimento infraestrutural, há o crescimento, talvez, de outras formas de conhecimento, de redução de crime, outras coisas. Mas isso responde ao outro, não é? Responde ao longo prazo por as razões que estávamos a discutir, mas a curto prazo há algumas coisas que crescem mais depressa do que outras, não é? E o cenário normal, normalmente, é o que estavas a começar a levantar, que é o problema do crescimento populacional, por exemplo, muito rápido. Isso aconteceu, por exemplo, em Lisboa, digamos, depois da Revolução, no fim dos anos 70, muitas populações vieram das ex-colónias, houve mais abertura à migração, houve muito mais urbanização de pessoas que começaram a vir de partes rurais de Portugal que costumavam emigrar para os países e durante esse período vieram mais para as grandes cidades e houve um grande desenvolvimento das cidades,
digamos, algo descontrolado, não é? Com vários bairros de lata, com o crescimento informal, muitas vezes autoconstruído, nas partes todas mais limites das cidades e tudo isso. Portanto, isso acontece, e o que está a acontecer é que há um crescimento de uma coisa sem o crescimento da outra. Portanto, é um pouco quebrar estas regras que falámos, mas é também, digamos, mostrar que quando quebras as regras tens uma série de outros problemas. Depois, nos anos 90 e nas últimas décadas, resolveram-se esses problemas com mais habitação social, com mais ordenamento do território, com desenvolvimento de infraestruturas, e agora estamos numa cidade um bocadinho mais organizada e com novos problemas. Estamos mais uma vez ser um país mais aberto, com mais imigração, com mais turismo, especialmente nas cidades, e com outros problemas que vêm daí, mas também muitas vantagens de rendimentos, de capacidade humana e conhecimento e tudo isso. Portanto, uma cidade está sempre a resolver problemas. E eu digo sempre, qualquer cidade e qualquer sociedade deve pensar sempre que está em desenvolvimento. Nunca deve pensar que já chegou e acabou, não é? Isso acontece muito, por exemplo, na América, onde vivo, quando pensam que são os melhores e que não se tem já que desenvolver. Em Portugal, apesar de tudo, temos uma atitude que sabemos que temos que nos desenvolver mais, não é? Mas criar, de facto, uma forma analítica de pensar como estes sistemas funcionam e a capacidade nos vários setores e tudo isso é uma questão que podia ser feita de forma mais organizada e mais formal, talvez. Menos política. E esta ciência das cidades permite tirar conclusões sobre a maneira de coletivamente resolver estes problemas? Claro. Porque, do ponto de vista dos sistemas complexos, nós criamos uma série de sistemas que ajudam a aumentar imensa interconectividade, sei lá, meios de comunicação, por exemplo. Claro. Inventámos uma coisa chamada democracia, que permite, de alguma forma, tu teres um processo de decisão coletiva. Mais inclusão, exato. Mas que varia muito de país para país e, em muitos casos, pode ser melhorado. Esta perspectiva de sistemas, que conclusões é que tu dirias que permite tirar sobre a maneira certa e a maneira errada de corrigir esses problemas, não é? Porque, no fundo, estes problemas que nós estávamos a falar resultam do sistema a funcionar autonomamente, digamos Exatamente. assim. Sim, semi-autonomamente. Sim. Que é uma especialidade nossa em Portugal. Sim. Ou seja, é um processo, é um fenómeno emergente. Exatamente. E é uma coisa boa em geral. E é uma coisa boa em geral. É preciso entender isso, não é? Mas quando ele gera preços de casas demasiado elevados, por exemplo, foi aqui o tema de um episódio recente, tu tens de o corrigir. E para o corrigir, tens de chegar a um consenso sobre um determinado tipo de ação top-down. Exatamente. Conhecer a maneira como funciona o sistema ilumina-nos de alguma forma a maneira de resolver os problemas? Sim, há duas coisas. É um entendimento geral porque é que as coisas estão a acontecer, não é? Que as pessoas não pensarem que estão a fazer coisas erradas ou que as coisas estão a ir para pior. Ou que há conspiração. Muitas das coisas são esperadas. Devíamos ter, coletivamente, não é? Devíamos esperar que estes problemas emergissem. E algumas cidades estão um pouquinho mais bem preparadas e tal. Mas pronto, eu acho que não estávamos tão preparados. É para isso que a ciência é que nos dá extrapolação. Permite ver um bocadinho o futuro e preparar-nos para ele, não é? Portanto, há a parte, digamos, mais analítica da ciência, que não dá soluções exatas, mas que nos dá formas de pensar e formas de atuar que são melhores. E depois há a parte comparativa, que é um bocadinho talvez mais normal, que é olhar, uma vez que aceitamos que as cidades têm muitas coisas em comuns, todas as cidades, podemos começar a pensar em soluções, mais uma vez, que foram geradas noutras cidades. Por exemplo, eu antes de vir aqui, estou agora em Portugal, estive em Madrid, e antes disso estive em Viena. Viena é uma cidade que não tem problema de habitação. Porquê? Porque eles tiveram um problema de habitação há 100 anos. Aliás, no princípio, fala-se muito de Red Vienna, que é uma altura em que a cidade de Viena era mais esquerdista, digamos, do ponto de vista tradicional. Mas começou, aliás, com o presidente da Câmara, que era muito direitista, aliás, muito... Mas tinha um problema que tinham a resolver. Ok? Este era o boom da Viena, foi nessa altura, há 100 anos. E resolveram todo um sistema muito complicado de habitação social, que não é bem habitação social como nós pensamos, que é quase 50% da população, e que está pela cidade. Exatamente. Foi discutido para aí há 2 episódios. Então, ótimo. Portanto, foi uma solução que se teve que resolver. Demorou que resolvesse o problema de alguma forma, mas há 100 anos que resolveu. O que é que aconteceu? É que tiveram que usar o tecido urbano, construíram, mas também criaram muitas instituições, estas ligações todas sociais, económicas, etc., que permitem estas soluções serem melhores do que pensar só em habitação. É o que é necessário para criar um sistema que funcione melhor e de facto é isso que se desenvolveu, por exemplo, em Viena. Mas há outros exemplos. Mas, portanto, tem a ver com o uso do território, criar um pouco mais de densidade, mas criar depois as partes que permitem essa densidade funcionar. E depois,
muito disto, respondendo à tua pergunta, depende do setor público, não é? Isto é sempre um bocadinho a tragédia da política, não é? A política tem que criar algumas instituições, algumas formas de resolver problemas que permitam aos outros agentes auto-organizar-se de forma melhor, não é? De forma menos individualista e mais para o bem coletivo. E esse é um bocadinho sempre o dilema, não é? Tanto das cidades como das sociedades em geral. Ou seja, em geral, o problema da habitação nunca é resolvido só puramente pelo setor privado ou só puramente pelo setor público. Portanto, tem que haver uma série de articulações, pode-se fazer de forma diferente, mas tem que haver alguma instituição, alguns apoios financeiros, as regras de como usar os terrenos que estejam possíveis, aos edifícios, tudo isso. Portanto, é um sistema, mais uma vez, complexo, tem que se aprender a fazer. E as cidades e as nações que todas têm menos problemas de habitação tiveram que aprender a fazer isso, mas tiveram, de facto, uma abordagem a longo prazo de como resolver esse problema. Podemos falar de exemplos mais uma vez, mas mais uma vez é esta questão, que as coisas estão todas juntas. Isso torna, sim. Não, já tiveste um episódio sobre isso, mas temos outros casos que parecem mais remotos. Por exemplo, Singapura teve um problema, é muito conhecido para a habitação social, se calhar falaram nisso também. Não, Singapura não. É um exemplo muito singular, em que é um país que em 65 se tornou independente, é uma cidade-estado, portanto é só uma cidade. Tinha um problema terrível de habitação, mas também tinha problemas sociais, em que havia muita discórdia entre as várias culturas. É uma sociedade multicultural onde existe. E, portanto, havia uma série de problemas, tanto, digamos, físicos como sociais. E, neste momento, eles criaram um sistema, que é difícil de imaginar, onde mais ou menos 85% das pessoas vivem aquilo que se chama habitação social. Uma das questões desses sistemas que são mais bem... O que significa é o seguinte: se tiveres um sistema tão grande como em Viena, portanto 50% das pessoas ou 85% das pessoas, deixas de ter estigma social, porque a maior parte das pessoas usam esse sistema. Passas a ter um sistema que funciona um pouquinho mais como um mercado económico, porque tens escolha e tens a capacidade de adaptação. Quando és mais jovem precisas de uma idade mais pequena, talvez com algumas coisas compartilhadas. À medida que tens famílias precisas de maior, depois envelheces, podes tirar o dinheiro e acaba por ser um sistema de poupança forçado, digamos, tens que pagar renda, mas depois consegues ter a estabilidade que não temos num sistema puramente económico, não é? Livre de mercado. Portanto, há uma série de engenharia social que permite ter estabilidade económica e atrair pessoas jovens às cidades, que é muito difícil quando a habitação é muito cara, e também, em muitos casos, para o setor público, ter uma grande quantidade de investimento que é dedicado à habitação, mas que digamos que é um grande asset financeiro que pode ser investido de várias maneiras e não sei o quê, e que pode não só financiar diretamente a habitação, mas também ser uma fonte de investimento, quase como um sovereign fund. Portanto, há uma série de engenharias que começas a ter à volta de um setor fundamental como a habitação e que te permite resolver um problema. Mas o setor público está, nesse sentido, numa situação em que sempre funciona como um sistema complexo. Ao passo que o sistema privado, normalmente, através do sistema de mercados, funciona de uma forma muito mais estreita, que às vezes funciona, é mais rápido, mas que tem mais dificuldade em resolver problemas sistémicos, não é? Portanto, é entender o papel das várias entidades. Embora o primeiro seja top-down, não é? O segundo é emergente. É de certa forma top-down. Há formas de... Obviamente, um sistema público não é monolítico, tem agências mais locais. Mais uma vez, as cidades têm agências, não é? Que resolvam problemas de acesso a serviços públicos, tudo isso ao nível mais local. Muitas vezes têm depois nas freguesias e não é? Estão distribuídos. Portanto, é todo um sistema de escala. Não podemos pensar, se queremos resolver estes problemas, não podemos pensar de forma monolítica, ou só top-down ou bottom-up. Temos que ver, de facto, a complexidade de cada um destes sistemas e pensar, entender como funcionam e depois ir melhorando ao pouco cada parte destes sistemas para que funcionem melhor. Os sistemas em cidades e nas nações que têm melhor política de desenvolvimento fazem exatamente isso. Pensam, de facto, que é um sistema complexo, diria eu, mas têm essa intuição, sabem que é verdade, e depois criam setores de função pública e de interação mesmo com sistemas privados e parcerias e tal, que estão sempre a resolver estes problemas. Nunca pensam que resolvem para sempre, mas estão sempre a tentar melhorar. E vão fazendo isto quase como se fosse engenharia. Têm formas de ver se as coisas estão a funcionar ou não, às vezes melhores, outras vezes piores, e vão melhorando. Portanto, é um sistema mais ou menos evolutivo, que tem, de facto, sistemas, digamos, voltarmos para a biologia, reguladores, ou regulativos, homeostáticos quase, de manter com que as coisas básicas funcionem, mas que têm, de facto, uma apreciação para que esses processos têm que lá estar e têm que estar sempre a melhorar. Mas tem uma diferença importante em relação aos sistemas evolutivos normais, é que tu tens o mero facto de tu teres um governo é algo que não existe nestes processos emergentes biológicos, por exemplo, por natureza são espontâneos. Sim, quer dizer,
podemos esticar um bocadinho a biologia, não é? E há alguns processos de quórum, de decisão em organismos multicelulares, sempre há. E também há algumas sociedades animais, há sempre, normalmente não são democracias, é verdade. São, digamos, arranjos de poder, ou de domínio, ou às vezes de colaboração. E existe um pouco. Claro, mais uma vez, as sociedades humanas levam estes mecanismos de sistemas complexos para uma escala muito maior. Certo, mas para possibilidades novas. Não os alteram também ligeiramente ao nível fundamental, neste sentido de tu incluires um elemento top-down que não existe na... Sim, exatamente, mas tens que pensar que o top-down é darmos poder a um poder executivo, normalmente político, mas também dentro das firmas e das empresas e tudo isso, não é? Mas que é temporário. Bom, e uma democracia é temporária. Exatamente. Não, mas estavas a falar de democracia, sim, não é? Sim. Portanto, há uma série de tentativas de criar um sistema que funcione melhor ou pior, não é? E às vezes damos ou é tomada mais poder executivo, outras vezes mais sob controle democrático, etc. Portanto, há vários modelos, não é? Obviamente, vemos para o mundo e para a história. Para o desenvolvimento, muitas vezes, vemos, por exemplo, os modelos asiáticos, há países menos democráticos, mas com, às vezes, abertura económica. Portanto, há modelos que as pessoas não tinham bem pensado nisso. Exato. E que funcionam durante algum tempo. A democracia grega, por exemplo, há um livro interessante sobre a emergência da democracia em Atenas, não é? Original, digamos. Democracia limitada, mas a comparação é com Esparta, que era, digamos, um Estado totalitário e militarista, tipo nazi, e outras cidades que tinham outros. E de facto, o argumento era que era preciso, de facto, mobilizar a população para tentar, aliás, combater Esparta. E a forma de mobilizar uma população que era muito maior, muito mais diversa, muito mais independente, porque havia muito mais setor privado, digamos, de comércio e tal, era criar formas de participação e de poder cívico, em que as pessoas se sentiam representadas e que tinham, digamos, um sentido cívico, um orgulho cívico, de tentar fazer com que a sua cidade fosse dominante e não fosse dominada. Ok? Portanto, há questões assim de quais são as instituições que nos permitem criar colaboração social em larga escala, não é? E nesse sentido a democracia é suposto, se funcionar bem, fazer isso, criar mais confiança social, criar mais participação cívica e tudo isso. Portugal é um bom exemplo disso, curioso, em que isso existiu depois do 25 de Abril, quase toda a gente estava envolvida em partidos, as pessoas eram mais idealistas, claro que havia muitos problemas, mas havia uma sociedade diferente nesse sentido, e havia, parece-me a mim, um espírito de possibilidade de mudança e tal, e agora temos uma política muito mais profissionalizada, em que as pessoas, digamos, com competência profissional nas empresas ou nas ciências, estão muito mais afastadas, e todas as outras pessoas, muito mais afastadas da política. Portanto, tivemos duas fases diferentes e sente-se uma certa crise, não é, de democracia. Sim. Portanto, esta ideia que algumas instituições permitem mais participação, mais inclusão, mais pontos de vista, é muito importante para uma sociedade que quer continuar a desenvolver-se e tem que criar novas ideias, não é? Ao passo que sociedades muitas vezes que têm desenvolvimento rápido, mais físico, etc., precisam talvez de menos democracia, pelo menos temporariamente, até que cheguem a esta fase de desenvolvimento e inovação em que maior inclusão é essencial. E a democracia, entre outras coisas, eu acho que uma das vantagens que tem é precisamente gerar adaptabilidade, não é? Exatamente, em princípio. Sim. Mas também cria sistemas de equilíbrios de poder, como vemos, por exemplo, sempre entre o judicial Sim. e o executivo e tal, que é suposto funcionar bem, mas se funciona mal, acaba por ser um travão total. Sim. Ok? Isso funciona. É o problema dos Estados Unidos neste momento, que levou à situação atual, é que havia uma certa percepção de que o poder político não estava a resolver problemas. Deixa-me voltar a uma pergunta que te fiz há pouco, e tu falaste já do caso de Singapura, agora falaste de Portugal. A pergunta que me ocorre ao ouvir-te falar, eu percebo que é um bocado traiçoeira para quem trabalha nesta área, porque vocês estão à procura é de generalizações. Ou seja, o que tu estudas, no fundo, é tentar encontrar aspectos que sejam generalizáveis entre cidades e, portanto, estás à procura do padrão entre as cidades. Para mim, que venho da economia, das ciências sociais no geral e que faço este podcast há muito tempo, os temas que mais me fazem pensar é as diferenças, se quiseres, entre as cidades e entre os países. Ou seja, perceber, por exemplo, falaste do caso de Singapura. Singapura é um enorme caso de sucesso nas últimas décadas. Ninguém dava nada por Singapura, teve um desenvolvimento extraordinário. Não extraordinariamente democrático, mas do ponto de vista económico, extraordinário. E, portanto, é um país que contrariou completamente a sua história. Ou seja, onde o equilíbrio emergente, se quisermos, é hoje muito diferente do que era antes. Em Portugal também, não é? Como tu próprio disseste, no sentido de
claramente melhor, é um país que desenvolveu-se imenso. Noutro sentido, se calhar pior desse espírito de participação que não existia na altura. Por outro lado, se comparares Portugal com outros países europeus, é um país mais pobre do que os outros países europeus, não é? Quer dizer, tirando a Europa de Leste, não é? Mas dos países, enfim, que nos são mais familiares. O estudo dos sistemas complexos consegue iluminar de alguma forma esta causalidade, porque aqui entramos na causalidade, não é? Nas causas, não é? No que é que causa que países tenham níveis de vida diferentes, ou cidades, ou a maior cidade dos dois países seja diferente, e que eles evoluam de maneira diferente ao longo do tempo. Sim, essa é a ideia, procurar isso. Queria só voltar ao que falaste das coisas, procurar princípios gerais que podem parecer a muita gente muito vagos e pensar nas coisas que são mais particulares, ok? Tu não podes pensar nas coisas particulares se não pensares que há um padrão geral. As duas coisas são um contraste um em relação ao outro, não é? Podes pensar nas coisas particulares e pensar, mas estas são em comum em todas as cidades, em todas as nações, por exemplo. Portanto, estas são coisas gerais. Se são úteis, tens que começar a pensar se não só são coisas superficiais, mas têm a ver com processos de mudança, processos de adaptação e tudo isso. E é isso que estamos a falar um pouco. Falámos um pouco do papel das cidades nisso, ok? Mas as partes particulares podem ser ou podem não ser importantes, não é? Podem ser, por exemplo, há de haver gente que pensa que falando uma língua de falar português e falar inglês, se calhar tem consequências de desenvolvimento. Eu penso que não tem nada a ver, não é? Temos muitos exemplos em que línguas diferentes, ou comidas diferentes, ou climas diferentes têm pouquíssimo a ver, não é? Singapura está nos trópicos, basicamente no Equador, tens países nórdicos, tens muitos países no mundo inteiro. Portanto, é uma questão de uma certa trajetória. Eu penso que esta questão de desenvolvimento, por um lado, há questões, digamos, quase de cada país e das últimas décadas. Estamos numa altura da história excepcional em que temos desenvolvimento em quase todos os países do mundo, muito rápido, não é? Se fores para trás 2 séculos, era um mundo completamente diferente, ok? Portanto, estes processos são relativamente novos. E os primeiros exemplos de desenvolvimento, pensávamos que eram muito positivos e tal, por exemplo, a Inglaterra ou o Reino Unido, terríveis, não é? Por isso é que nos deu o comunismo e tudo isso. A esperança de vida em Manchester, por volta de 850, eram 27 anos. É uma coisa que não existe hoje em dia, ok? Portanto, os países também se tiveram que aprender a desenvolver de forma melhor. O desenvolvimento hoje é muito diferente do desenvolvimento no passado. Neste sentido, saúde é completamente diferente, tecnologia é completamente diferente. Todos os sistemas de organização social e económica são totalmente diferentes. Há, de facto, um processo histórico. Tudo passa por esta organização coletiva, não é? E por ter uma visão do futuro diferente do presente e ter a capacidade de lá chegar. E a capacidade de lá chegar é coletiva. Tem a ver com coisas como falamos, como a organização política, mas também a capacidade de conhecimento de todas as organizações e uma certa confiança, que é quase cultural, do que as pessoas se esperam. Se esperam melhoria, se estão a pensar que isso é possível ou não. Portanto, tem a ver com a agência, a qualidade da agência disse talvez mais em inglês do que em português, de cada agente, tanto institucionais como pessoais. Em Portugal tem havido, somos um país talvez um bocadinho com mais sentimento, em que as coisas são um bocadinho menos regulares como nos países asiáticos. Pelo menos nas últimas décadas, em que temos períodos bons, temos períodos menos bons, mais otimismo, mais pessimismo. Mas eu quando olho para Portugal, sinto uma certa falta de otimismo, uma certa falta de sentimento de capacidade e de espírito coletivo. E que são coisas que se desenvolvem, mas que muitas vezes, penso que a dinâmica política e os exemplos de sucesso, às vezes não são bem analisados nessa perspectiva. São atribuídos a políticos ou a política, ou à União Europeia, ou coisas assim. E que não, há uma forma em que tem a ver com a reorganização do país, a reorganização das instituições, novas missões. Por exemplo, as nossas universidades eram universidades de ensino, na altura em que estudei, e agora estão cada vez mais a tentar ser instituições de investigação. É uma mudança tremenda. A investigação cria muita disrupção no ensino e uma série de mudanças e tudo isso. Portanto, há muitas mudanças que são necessárias, que vão acontecendo, mas que dependem de como as pessoas querem fazê-las e digamos, dos encorajamentos e das coisas que o permitem e deixam de permitir, não é? Mas o estudo dos sistemas complexos permite explicar isso de alguma forma? Sim, porque estás a pensar de forma de dinâmica coletiva. Estamos a pensar, então, o que é que falamos? Falamos de recursos, falamos, digamos, de forma um pouco abstrata de informação. Informação são as decisões que as pessoas fazem e que organizam cada instituição e que lhes dão padrões de ação. Portanto, que decisões é que tomem? O que é que podem fazer? Têm mais autonomia ou não? Okay? É assim que funciona um país ou uma cidade ou qualquer lugar. Portanto, à medida que tens
os sistemas complexos dizem como é que a estrutura de informação e a diversidade das várias instituições estão ligadas e criam um sistema de inovação e de mudança ou não. Quando tens grande individualismo em que toda a gente está a resolver um problema muito miópico, muito local, só de sobrevivência, não tens desenvolvimento. Isso é necessário às vezes quando as coisas correm mal. Toda a gente tenta resolver os seus problemas. Todos os sistemas complexos, mas também sociais nossos, que se desenvolvem, criam estruturas mais complexas, mais interligadas, com mais conhecimento, e isso é permitido, em parte, através das instituições que permitem um especialista existir. Se estás sempre a resolver problemas de sobrevivência e de fofoca e não sei o quê, é impossível, não é? Portanto, tem que haver um enquadramento social e institucional que permita às pessoas fazer isso e que depois retorne esses benefícios, que muitas vezes não são só pessoais, mas são sociais e coletivos, de volta ao coletivo para permitir que essa dinâmica continue. Portanto, isso são coisas que até agora têm sido mal entendidas, são entendidas de forma mais tópica do ponto de vista de mecanismos económicos. As pessoas são supostas a tomar decisões absolutas com todo o conhecimento. Eu sei que já não é assim, mas a teoria ainda é um pouco assim. Ou que são os sistemas políticos que determinam tudo, etc. Não é isso. Tem a ver muito mais com estas estruturas de agência, de conhecimento, de interligação, é isso que os sistemas complexos estudam, que permitem depois um sistema total, ou localmente, mas também cada vez em mais escalas, ter mudança, ter desenvolvimento e ter retornos desse conhecimento de volta à sociedade para criar uma dinâmica de desenvolvimento aberta. Mas desculpa, eu estou sempre a voltar a essa pergunta. Sim. Tu consegues explicar porque é que isso varia ao longo do tempo e porque é que varia entre países? Sim, tem a ver, para já podes medir facilmente. Não é medir, é explicar o processo. De onde é que vem? O processo tem a ver com esta complexificação, ou seja, tens que ter pessoas que têm acesso e benefícios a atividades mais diversas, mais profissões diversas, algumas novas no contexto do país ou da cidade, têm que poder exercer essas profissões em organizações tanto públicas como privadas que sejam bem-sucedidas, a ter o seu financiamento, a terem alunos, a terem modelos económicos que funcionem, e depois têm que estar interligadas para continuar a crescer esse conhecimento e crescer essas ligações que trazem recursos para o sistema, recursos económicos, na maior parte dos casos, mas tudo isso depende da estrutura de conhecimento e de interação dentro desses sistemas. Isso, em geral, pode-se mudar. Pode-se medir, medes as relações, por exemplo, uma rede de relações entre profissões ou entre empresas, ou entre o setor público e o setor privado. Estas coisas estão a começar a ser possíveis. Antes não medíamos, porque achávamos que não era preciso, mas todas estas estruturas são sinais de desenvolvimento e as mudanças destas estruturas, neste sentido de ficarem mais complexas, de ficarem mais interdependentes, de terem mais conhecimento, de terem mais capacidade, é o processo de desenvolvimento. É um processo com, digamos, sinais bem claros, tanto físicos como sociais e económicos, de um ponto de vista das estruturas e da sua mudança. Mas o que eu estou a perguntar, estou a ser chato com esta pergunta, eu sei. Se posso prever. Exatamente, se tu consegues explicar porque é que isso varia com o tempo. Sim. E porque é que isso varia entre países. Eu sei que é um desafio desta área, não é? Aquela questão da causalidade circular, não é? Porque tu... A causalidade é sempre circular, em todos os sistemas complexos. Sim, e isso cria perguntando de outra forma, porque é que Portugal é um país menos rico do que França, por exemplo? Tu terás várias explicações. No limite vais parar à contingência histórica. Não, mas não queríamos ir para aí. Podias, por exemplo, perguntar porque é que Portugal, se continuarmos económico, podia ser esperança de vida. Ou claro, exato. A esperança no limite é ter mais. Exatamente. Podíamos pensar, Portugal tem uma séria melhoria, medes, digamos, todos os anos. Se for esperança de vida, em geral, sabes todas as pessoas, sabes quando morrem, temos esses dados. Sim. Podes ver as mudanças, as diferenças entre várias pessoas, etc. Mas podes pensar, a esperança de vida até é relativamente alta em Portugal, apesar de tudo. E, portanto, porque é que está a melhorar? Está a melhorar mais rápido que França ou menos rápido que França? Ou qualquer outra comparação que queiras fazer. Podes começar a fazer essa pergunta. Depois podes perguntar porquê? Porquê é que está a melhorar? A ambição de Portugal, como disseste, somos ainda, pelo menos no contexto europeu, relativamente pobres, devia ser que melhoramos mais rápido, não é? Para podermos convergir e até ultrapassar alguns dos países que eram antes mais ricos, não é? Vemos isso em alguns casos. A Irlanda, a Finlândia são exemplos recentes, por exemplo. Países que a Irlanda estava como nós, não é? Nos PIGs, nós éramos o P, eles eram o I, mas a Irlanda agora é um dos países mais ricos do mundo. Tem as suas partes. Mas nessa altura a Irlanda já tinha crescido bastante. Mas tipo, há poucas teve décadas. Uma grande crise, exatamente. Sim. E há algumas décadas é muito comparável a Portugal. Tem é um país pequeno, tem uma enorme diáspora, sempre imigração a sair, etc. Okay. Há algumas coisas comuns.
Portanto, mudámos a pergunta, em vez de dizer historicamente Portugal é mais pobre que a França, vamos ver a história toda, mas isso é um bocadinho como estamos a falar da fitness e outras coisas. É quase uma explicação circular. Porque diz, mais pobres que era mais pobres. E era mais pobres que era mais pobres. E vamos por aí fora e não há uma explicação, não é? Tartarugas até ao fim, como se diz em inglês. Ou seja, tens que olhar para os processos. Quais são os processos pelos quais a esperança de vida está a aumentar? São melhores na França, são melhores em Portugal. Claro, uma coisa estatística, não é? Não é uma coisa... Às vezes as pessoas têm acidentes e outras coisas, não é? Aí tens que começar a abrir esse processo, não é? A esperança de vida é uma coisa complexa, por isso estou a pegar nela, mas podias também pensar no PIB ou outra coisa. A esperança de vida é uma coisa, como diz, que se desenvolve à medida da vida toda, ok? Portanto, tem a ver com muita coisa, com a exposição durante criança, a poluição, ambientes saudáveis, a alimentação. Adultos jovens têm muito a ver com crime e violência. Em Portugal não é um problema tão grande, mas nos Estados Unidos é. E depois, à medida que as pessoas ficam um pouco mais velhas, tens as doenças todas de envelhecimento, não é? Desde os diabetes aos cancros e outras coisas. Portanto, a esperança de vida é uma coisa composta de todas estas coisas, tem a ver com a interação do indivíduo com o ambiente. Aí começas a ter, os ambientes são saudáveis, como é que as pessoas se movem, que a alimentação tem acesso, não sei, são mais uma vez um sistema complexo, e depois tem a interação com o sistema de saúde, não é? Tens uma experiência de vida muito maior se as pessoas tiverem medicina básica, por exemplo, hipertensão, uma coisa relativamente fácil, mas se for tratada, vives mais 20 anos, não é? Portanto, tem coisas assim. Portugal, como tinha menos dessas coisas, à medida que elas vieram, que são conhecimento da medicina, etc., mas também passa por um sistema de saúde, tens uma melhoria grande, rápida. À medida que essas coisas se tornam gerais, tens uma melhoria agora mais lenta, em que tens que ter a inovação mais fundamental, não é? E aí começas a poder comparar com um país mais avançado, mais rico no princípio, e ver quais são as várias melhorias que tens num sistema e tens no outro. Mas é um composto de tudo isto que acontece nas pessoas. As pessoas são diferentes, vivem em situações diferentes, ainda há muita pobreza em Portugal, não é? E por outro lado, tens que ver como se acumulam as coisas através do tempo, mesmo na história pessoal de cada pessoa. Isso é, digamos, a abordagem dos sistemas complexos. É ver, neste caso, a integração através do tempo, da interação da pessoa com o seu ambiente e se isso lhe permite ser mais ou menos saudável. Por exemplo, há coisas interessantes que estamos a estudar agora na nossa investigação que têm a ver com o facto das pessoas, quando têm confiança no futuro e têm a sensação que muitas das possibilidades do seu futuro podem ser melhores se tomarem algumas escolhas, como, por exemplo, se tiverem mais educação, se tiverem melhor saúde, as pessoas aí tomam essas decisões de forma natural. Ao passo que se tiveres uma perspectiva do futuro que é muito mais negativa, vai ser o mesmo, ou vai ser pior, etc., as pessoas não tomam essas decisões. Ou seja, é pior para elas. Isso sempre foi um paradoxo. As pessoas tomam, por exemplo, menos conta da sua saúde, fumam mais, bebem mais, etc., fazem menos exercício. E isso parece quase uma armadilha, não é? Desenvolvimento, mas é bem visto. Mas isso é entendido com, digamos, a visão estratégica que as pessoas têm, às vezes subconsciente, da sua vida e das suas possibilidades em sociedade. Portanto, isso é uma coisa que não é um tratamento, como muitas vezes nas ciências sociais, especialmente na economia, se faria ao indivíduo, podes tentar fazer ao indivíduo, mas tem a ver com a relação do indivíduo em sociedade, mais uma vez. No sistema. Exatamente. E, portanto, isso há coisas assim que são incríveis, que se vê através de Covid, saúde mental é uma coisa mais óbvia e tal, que se viu todas estas mudanças, têm a ver um pouco com a perspectiva que as pessoas têm da sua sociedade e das suas possibilidades nessa sociedade. E do futuro, exatamente, né? Como desconto ao futuro. É desconto do futuro, mas também tem a ver com, não só um desconto temporal, isso é verdade, eu falei dessa forma de facto, mas também tem a ver com algumas outras coisas que são um pouco mais subtis, tem a ver que o futuro é mais certo ou mais incerto. Exato. É para mim ou não é para mim, do ponto de vista das minhas relações sociais, das coisas que possa ter acesso. Portanto, há um certo cálculo que tem a ver com algumas coisas que estão a começar a ser bem entendidas, que são as características gerais do ambiente em que as pessoas vivem. E, portanto, nesse sentido, quando olhas para as sociedades asiáticas, por exemplo, o que elas criaram nesta última geração foi, apesar de grandes mudanças, criaram um ambiente de desenvolvimento em que as pessoas sabiam que se estudassem mais, trabalhassem mais, tinham de facto mais oportunidades, viam a vida melhorar, viam à sua volta, portanto era um desenvolvimento mais estável. E isso levou de facto a que muitas pessoas tomassem as decisões que levaram ao desenvolvimento pessoal, mas também social. Um pouco diferente se fores à Finlândia e tal, é um sistema muito mais europeu, à volta da educação, da inclusão social, da participação política, etc., mas que as pessoas, mais uma vez, ficaram com a sensação que era possível melhoria de vida, melhoria da sociedade à sua volta e tal, e isso leva logo a que as pessoas, os agentes, digamos, semi-autónomos,
tenham a tendência a tomar as decisões mais certas para si, mas também o desenvolvimento da sua sociedade. Portanto, isto pode-se criar e, de certa forma, é político, mas é quase uma política que toma dimensões quase culturais, mas que tem também consequências nos sistemas públicos, de respeito pelas pessoas, do tempo que se espera, do otimismo que se tem, tudo isso. Não é? Exato. Luís, para terminar, nós estamos a falar de cidades, mas eu imagino que grande parte desta interação se aplique também, por exemplo, ao funcionamento da internet e das redes sociais. Sim, sim. Vocês já estudaram isso? Sim. Quer dizer, o problema, como falámos no princípio, não é? Se pensares de forma mais geral, mais abstrata, não é? O problema central dos seres humanos é a interação social. Ok? Porque, mais uma vez, nem sempre é boa, mas quando é boa, podemos fazer muito mais coisas que não podemos fazer sozinhos. Ok. Portanto, o problema nesse sentido é sempre criar mais canais, mais formas, mais tecnologias, mais ambientes, onde seja possível ter interações sociais. Portanto, vês isso nas cidades, mas vês isso também na internet, vês isso em muitos outros mídias, outras formas de comunicação, vês isso em formas de expressão como arte, etc. Ok? Portanto, esse problema é bem interessante, porque é um problema, digamos, individual, mas também é um problema social. A internet tem características depois... Permite, obviamente, estarmos a fazer isto e comunicar à distância e muitas outras coisas, mas depois tem características também diferentes. Não temos que estar tanto no espaço, não é? Dividir o espaço, não tem problema de habitação tanto, não é? Outras coisas assim. Claro que existe no espaço, as pessoas continuam a viver no espaço e no tempo, etc. Mas isso significa que tem algumas coisas que são interessantes. E eu escrevi um paper há algum tempo que podia ter mandado, que o título é, vou tentar traduzir assim em tempo real do inglês, é porque é que a internet tem que ficar mais como as cidades? Tem que se tornar mais como as cidades. Okay? É um bom título. Okay. O argumento principal é a internet foi criada de certa forma por entidades privadas, quer dizer, não totalmente, mas a nossa experiência de internet tem a ver com a Google e a Amazon e essas coisas todas. E uma lógica mais de comércio e de serviços. E não tem a parte toda cívica e pública. Tem menos. Há algumas organizações um bocadinho mais nesse espírito, como a Wikipedia e tal, que são mais colaborativas e tal. Mas falta-lhe a parte cívica, por um lado, e por outro lado, os custos de entrada na internet são mais baixos. E os custos de transação muitas vezes são mais baixos. Isso podia-se pensar que era bom, não é? Muitas vezes a economia faz esse argumento, mas significa que podes ter imenso lixo que é criado de forma muito... lixo de coisas a vender, lixo de opinião, lixo de... Toda a pessoa pode ter uma opinião e tal, podes pensar que isso é bom, mas nenhuma sociedade alguma vez funcionou assim, não é? Tens que ter algum mecanismo do bem público, como é que saneamento básico. Exatamente, algum saneamento básico de ideias, de espaços públicos, do que é verdade e facto, do que é teoria da conspiração. Ou seja, permitiu muitas interações sociais ficarem possíveis, mas como baixou o custo de muitas das partes negativas também dessas interações, não estou a dizer que seja só negativo, mas criou também essa abertura para isso, muitas das partes, digamos, negativas que existem em sociedade foram amplificadas. E estamos a ver agora nesta fase, digamos, mais tardia da internet, que isso se tornou um grande problema social também no mundo real, não é? Não só no mundo da internet. Ou seja, nesse sentido, a parte cívica, a parte de pensarmos a internet para o bem geral, para o bem público e quais são os mecanismos de regulação e de acesso a estes espaços é uma questão importante. E é isso, de facto, que é o problema das cidades é sempre esse, não é? Aliás, política significa no grego, não é? Resolver os problemas das cidades, exatamente. Que é isso que os gregos pensavam que era a melhor coisa que os humanos faziam, não era? Essa interação entre as pessoas e como isso resolvia, mas também criava problemas sociais e problemas de ação coletiva. Portanto, esse problema não está ainda resolvido na internet e há uma certa falta de incentivos das grandes companhias, não é? Que são sistemas privados e de lucro, de tentar resolver esse problema. Portanto, não há uma entidade pública que naturalmente possa resolver esse problema. A comparação é interessante entre os dois, porque, aliás, há uma coisa, voltando ao início da nossa conversa, mas têm efeitos de escala semelhantes, mas com expoentes diferentes. Tem a significar não ter espaço. Exato. Ou seja, é mais rápido. É mais rápido, exatamente. Se eu estou a explicar isto bem, o que é interessante desta área é que tu podes estudar diferentes sistemas complexos com as mesmas ferramentas e com vários pontos paralelos, embora eles nunca sejam completamente iguais. O sistema biológico não é igual a uma cidade. E o facto de não serem exatamente iguais faz com que depois haja aspectos, haja fenómenos que são diferentes. E as redes sociais têm muitos aspectos comuns às duas cidades, aqui redes sociais no sentido lato, mas também têm aspectos diferentes. E, por exemplo, esse que tu falavas é muito interessante. No fundo,
nós não damos conta, porque lá está, como tu dizias há bocado, nós temos sempre de comparar com alguma coisa, não é? E nós, ao olhar só para as cidades no sentido de aglomerados humanos, não damos conta disso, mas há uma série de comportamentos que surgem quase naturalmente pela convivência das pessoas no espaço que mitigam alguns efeitos negativos que podiam surgir. Um deles é a criminalidade, às vezes corre mal, não é? Mas por norma tu tens aspectos que conseguem mitigar, que conseguem gerar cooperação. Nem pensamos nisso. Nem pensamos nisso, exatamente. É isso mesmo. Nem isso é como o peixe dentro d'água, não é? Nós, dentro das cidades, também não pensamos nisso, mas quando pensamos, uau, vemos estas coisas todas. O peixe dentro d'água é uma boa analogia. E de repente nas redes sociais, como as regras são diferentes e já não tens essa manifestação física, exatamente, há uma série de coisas que nas cidades não acontecem ou não acontecem tanto e que nas redes sociais estão a acontecer. Tens que olhar para uma pessoa e ver como é que se comporta, se não gosta do que estás a dizer, etc. Ou se tens as consequências do seu comportamento, estás aí. As consequências sociais, exatamente. Tirando essas coisas que são a forma como as sociedades humanas sempre funcionaram, passas a ter essas patologias todas. Também tens coisas boas, claro, mas essas patologias tornam-se possíveis e comuns até. Sim, se não houvesse coisas boas, a pessoa não estava lá, não é? Não, exato. Eu disse que era a última pergunta, mas agora lembro-me de outra que me esqueci de fazer há bocado. Tenho curiosidade de saber a tua opinião. Eu faço parte de um grupo com a Comissão Europeia na área do digital e tivemos lá uma reunião em Bruxelas na semana passada, na verdade, e estávamos a discutir um tema que se está sempre a discutir e que aliás tem falado cada vez mais na Europa, o facto da economia europeia ter ficado menos competitiva face à americana e sobretudo a área da inovação, tecnológicas, etc. E há muita ideia de que tu podes replicar algo equivalente ao que existe em Silicon Valley na Europa e, no fundo, tendo empresas competitivas na tecnologia, sobretudo nas tecnologias emergentes como a da inteligência artificial. E há um aspecto aí que me parece que nós estamos a fazer mal, tendo em conta precisamente as conclusões que vêm desta área dos sistemas complexos. Porque, tanto quanto eu sei, o que a literatura mostra é que quanto mais complexa é a tecnologia, quanto mais de ponta, no fundo, diríamos, é a tecnologia, mais densa tem que ser a rede urbana que a está a gerar, não é? No fundo, teres várias universidades, várias pessoas a trabalhar na mesma área, ter esta diversidade que nós falamos até agora. E daí Silicon Valley, não é? Na Europa, a estratégia que nós temos adotado, como é uma Europa baseada em Estados-nação ainda, não é teres uma Silicon Valley europeia, é teres várias Silicon Valleyzinhas pequeninas, não é? Cada Europa, até Lisboa, que é má ideia. Que é má ideia? Pois. Pronto, é isso, era aí. Não, tem a ver precisamente com isso. Quer dizer, é má ideia por todos estes fatores de escala, não é? Este efeito de interações é de facto um sistema maior quando o efeito de interações nós dizemos que é superlinear, que é quase sempre, mas tem sempre a ver com estas complementaridades de informação, não é? De conhecimento. Exato. Quando as pessoas sabem peças diferentes de informação, mas de repente juntas podem fazer uma coisa absolutamente extraordinária que nunca lhes tinha passado para a cabeça se não tivessem falado umas com as outras ou tentado fazer uma coisa assim, não é? Isso tem que estar sempre a ser tentado. A maior parte das coisas nunca funciona, mas de vez em quando uma dessas funciona e muda o mundo, não é? Exato. Ok, é isso que tem que acontecer mais. Tem que acontecer mais, talvez, na Europa. Ok, nos Estados Unidos há uma série de fatores. Eu, aliás, sou culpado disto, não é? Sendo formado em Portugal, fui para os Estados Unidos. Eu nunca pensei que fosse para os Estados Unidos, do ponto de vista de estilo de vida e social e mesmo politicamente. Mas quando fui e vi, assim, as possibilidades e o entusiasmo e o conhecimento e a abertura que existe em meios americanos, existiam até breve, até agora, e comparando com aquilo que eu conhecia na Europa, incluindo eu estudei em Inglaterra e tal, é uma chatice. É muito difícil, as pessoas muito agarradas a coisas lentas, as burocracias são lentas, mas em geral não havia assim um entusiasmo, uma abertura, tentar coisas e tal. É uma coisa quase um pouco cultural. E por outro lado é uma grande tragédia, não só para Portugal em particular, mas para a Europa toda. Estamos todos lá do outro lado, somos todos europeus, mas estamos todos nos Estados Unidos. A maior parte das pessoas que fazem isto nos Estados Unidos não são pessoas de Silicon Valley, são pessoas da Europa. Exato, e de outros países, como ainda a China. Vivem lá, mas não exatamente. Isso é uma tragédia terrível, porque obviamente somos um custo para a Europa que não está, o benefício está a ser realizado lá. Ou seja, o que se tem que criar são ambientes que tenham, de facto, esta abertura, este entusiasmo, têm que ser muito cosmopolitas, têm que ter uma série de apoios, têm que ter alguma possibilidade financeira de risco. E tudo isso é bem entendido, mas é um pouco contrário às culturas que se criaram na Europa. Eu penso que existiam no passado, existiam antes da Segunda Guerra, mas depois desta altura a Europa ficou um pouco mais conservadora, um pouquinho mais regulada. Não digo isso do ponto de vista só de relações políticas, mas quase cultural, das pessoas pensarem se falharem é uma coisa má, etc. E depois tem que se criar polos suficientemente grandes, com suficientes ligações, que estavas a dizer, e não se pode distribuir isso aos bocadinhos, não é? Exato. E isto é especialmente verdade em áreas de ponta. Exatamente. Isso é especialmente difícil numa União
União Europeia, onde as pessoas querem ter coisas descentralizadas, não sei o quê. Tu tens algumas cenas, tens em Berlim, tens um pouco à volta de Londres, tens outros lugares, tens um bocadinho na Holanda, que é quase um país integrado. E mesmo em Lisboa há um bocadinho, algumas cenas de startups e não sei o quê. São pequeninas, não é? Há alguns exemplos que são interessantes. Por exemplo, quando Israel estava a pensar a fazer isso, queria ter o seu polo. Claro, Israel tem uma grande diáspora também, quando se pode ver isso, tanto de conhecimento como de financiamento, não é? Mas eles fizeram, quando Israel criou alguns programas, há alguns paralelos na Europa, o que criou é que, mesmo que o governo financiasse startups e inovação tecnológica dentro de Israel, pedia sempre que essas organizações tivessem uma ligação necessária, especialmente a firmas dos Estados Unidos. Ou seja, é quase um custo que eles pagavam, mas o que eles queriam é importar a cultura de inovação que existia em Silicon Valley e noutros lugares. Queriam que isso fosse uma parte fundamental, que digamos que o ambiente de inovação não fosse contido dentro de Israel ou de Portugal ou de outros lugares, mas que fosse importado dos lugares onde era o mais avançado possível. Portanto, há algumas formas assim, digamos, de transferência cultural e de criar umas bolhas que permitem depois os locais, não é? Os ambientes onde isso se torna possível, que às vezes existem, mas depois são muito fáceis de destruir também. Isso tem que se ter em consciência. Mas eu vejo alguns sinais positivos, mesmo Portugal nos últimos anos de Covid, não sei o quê, atraiu muita gente no setor tecnológico, tinha quase uma coisa que estava a começar a funcionar. Penso que agora se calhar já um pouquinho menos do que era, mas quase que estava quase. Isto são fenómenos normalmente sempre funcionam como ciclos viciosos e ciclos virtuosos, não é? Portanto, não é uma coisa só linear. Quando começa a funcionar é quase como se fosse uma bola de neve. Sim, exatamente. Sim. E tem que chegar a essa altura em que tem uma vida própria e depois tens um sucesso que acontece. Mas no princípio tem que ter todo este meio envolvente que não destrua essa inovação e que possa apoiá-la. Isso normalmente acontece, pelo menos à sombra de partes urbanas e culturas de inovação. Impecável, Luís. Obrigado. Meu prazer. Um abraço. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e veja como seguir o 45 graus em josemariapimentel.pt. Até ao próximo episódio.